onde a gente vai estar atento também a perguntas, sugestões, comentários. O objetivo deste evento, que a gente chama de Câmara Digital, uma série de eventos com esse nome, Câmara Digital, é proporcionar aí, trazer pessoas que nos brindem aí com reflexões, com questões, com informações, com qualquer tipo de conhecimento para ajudar os colegas aqui da casa, os deputados e também os cidadãos que queiram participar, então esses eventos são todos abertos, a refletirem sobre os desafios desse parlamento do século XXI. Não é novidade, sendo aqui no Brasil, sendo no exterior, que a política está em crise, que as instituições políticas estão em crise. Praticamente todas as pesquisas de opinião e acadêmicas mostram realmente a queda de credibilidade, não só dos atores políticos, mas também das instituições políticas, a exemplo desse parlamento. Parece, então, ser evidente um chamado urgente para a modernização desse parlamento. E a gente não sabe como vão ser as instituições democráticas do futuro. Mas o que me parece claro é que nós precisamos modernizar, adaptar as atuais instituições democráticas, a exemplo desses parlamentos, para os novos tempos, para uma sociedade muito mais conectada, uma sociedade que não tinha as informações, as informações que a sociedade tem hoje, fazem essa sociedade do século XXI ter um novo status que a sociedade de 300, 400, 500 anos atrás, quando da criação, da formação da ideia de democracia parlamentar, não tinham. Então, a gente sempre ouve aí, por exemplo, o Edmund Burke, aquele pensador inglês, dizendo que não, o cidadão não cabe participar do mandato, porque o cidadão ele não tem formação, ele não tem capacidade de ajudar a elaborar uma lei, naquele tempo, né, do século XVII, me parece, XVIII. Mas o mundo de hoje, com a internet, mudou muito isso, e está colocando em xeque o funcionamento desse parlamento. E um dos elementos aí cruciais nessa questão é a comunicação. Como é que, então, os parlamentares, os órgãos colegiados da Câmara, as comissões, o plenário, a mesa, os líderes, o seu presidente, devem se comunicar de maneira 2.0, utilizando essas ferramentas que trazem muitas, talvez, soluções, mas também trazem muitos desafios. Por isso que nós trouxemos aqui duas figuras muito ilustradas, o Milton Jung e o Sérgio Lerner, que estão há anos trabalhando neste assunto, para, dentro do enfoque de parlamento aberto, a gente poder, aí, nessa tarde, gerar uma reflexão mais aprofundada. O objetivo aqui não é exatamente pragmático, sair com qualquer receita de bolo de como é que o parlamento deve se modernizar na questão da comunicação, ou o parlamentar deve se modernizar. É trabalhar em cima de princípios, e aí cada equipe, cada parlamentar, vai poder, então, adotar o seu kit, né, de novas práticas e etc., para a gente pensar, então, esse parlamento do século XXI. E a gente participa da rede de parlamento aberto, né, um movimento dentro do movimento de governo aberto, que entende que essas instituições do governo têm que se abrir. E se abrir para quem? Obviamente que para o cidadão. E o que significa abrir para o cidadão? Para pensar isso, a gente tem que adotar, então, a perspectiva do cidadão. Então, do ponto de vista da visão do cidadão, o parlamento precisa ser melhor visto, melhor entendido, melhor compreendido pelo cidadão. Por isso, então, esse lado da visão, da transparência. E um outro lado é o lado, então, da voz, que o cidadão, então, precisa poder remitir a sua voz, e o parlamento estar pronto para receber essa voz e aproveitá-la de alguma maneira para fazer leis melhores, para fazer o controle, né, da avaliação das políticas públicas do Poder Executivo e suas demais funções. Então, um parlamento do futuro, um parlamento aberto, talvez, né, Milton, Sérgio, já começa aqui a provocação, ele seria, então, muito mais transparente, e o parlamento de hoje é muito mais transparente do que era,
e ele será, então, talvez também muito mais participativo. Ou seja, então, podemos pensar que o parlamentar do futuro é aquele que outsource, né? Aproveita a inteligência das multidões como fonte de informação para conhecer melhor os problemas que são objetos de uma elaboração de lei, para construir uma lei melhor, para poder, inclusive, avaliar a eficácia dessa lei, né? Quer dizer, podemos utilizar a inteligência coletiva para avaliar se aquela lei obteve o resultado pretendido. Nós vemos aí que no mundo de hoje, várias instituições privadas, organizações, como Google, Apple, Facebook, muitas outras, utilizam essa inteligência coletiva para fazer, para engrandecer os seus processos, para ter muito mais, digamos assim, inserção nos seus objetivos, obviamente, de mercado. Por que o Estado, por que o Parlamento também não faz isso, ou de que forma ele poderia fazer? E aí a comunicação é um elemento essencial nesse processo, e por isso, então, a importância, a relevância dessa instituição. Queria agradecer o apoio a esse evento que está sendo organizado, é um evento corporativo da Câmara dos Deputados por um conjunto de órgãos, em especial a DEAPA, Departamento de Apoio Parlamentar. Está aqui a diretora Simone Sarquis, a quem a gente agradece demais a parceria, e também a Secretaria de Comunicação Social, né, muitos colegas aí da nossa chamada SECOM. Também eu sou Cristiano Ferri, diretor do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. É um laboratório de inovação para a cidadania, né? A gente trabalha com essas ideias de participação e transparência, assim como outros órgãos da Casa também contribuem para esse processo, e uma parceria também com o portal Pro Legislativo e o projeto Ponto Leg, e aí que o Sérgio Lerrer vai falar um pouquinho. Então, sem mais delongas, e mais uma vez desculpa aí pela digressão, mas agradecendo já antecipadamente a presença do Sérgio e do Milton. Eu queria inicialmente passar a palavra para o Sérgio, que ele é um jornalista, pesquisador, consultor de comunicação pública, criador do portal Pro Legislativo, tem exercido aí uma série de atividades para modernizar parlamentos, câmaras, principalmente no seu lado de comunicação, mas não só isso, e aí tem uma visão muito interessante, inclusive do legislativo do Brasil como um todo, né? Porque uma coisa é a gente discutir a nossa realidade aqui federal, mas a realidade municipal e estadual, e aí, e obviamente, o Milton também tem esse olhar, mas a visão do Lerrer agrega bastante para a gente também pensar aqui, não somente pensando no Legislativo Federal, mas também no Legislativo Estadual. E saudamos aqui a nossa chefe de gabinete do presidente, Cássia Regina, grande apoiadora de Parlamento Aberto, e sempre patrocinou uma série de ações e após essa discussão aqui. Então, passaria para o Sérgio. Obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Sérgio Lerrer, sou de formação jornalista, gosto de me apresentar como profissional de comunicação. Trabalhei muito tempo também com a parte de marketing público, não exatamente marketing político, eu gosto de dizer marketing público. Lido com o legislativo desde a minha juventude, militância política dos 16, 17 anos. Meu chão era a Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul. E eu estou há mais de 20 anos trabalhando, digamos assim, com consultoria de comunicação em câmaras municipais, né, de pequenas, médias, grandes. Ajudei a estruturar várias escolas do Legislativo e do Parlamento pelo país, em câmaras municipais. Para câmaras municipais para as quais inexiste a figura da escola legislativa, eu faço cursos, seminários sob demanda, muitas vezes pelo meu portal, Pro Legislativo. Então, me permitiu ver um pouco a realidade, né, dessas 5.000 e poucas câmaras municipais, das quais, sempre repito isso, não canso de repetir, aproximadamente 2.000 câmaras municipais nem site tem ainda, né, e tanto na estruturação das áreas de comunicação da Câmara Municipal, de otimização, e agora sobre um estresse também de modernização, nas câmaras municipais, com a renovação que houve nessa última eleição, tem tido uma demanda bem positiva, né? O pessoal realmente quer modernizar, quer fazer da comunicação uma ferramenta. Eu atuo aqui também no Congresso, em frentes parlamentares, na coordenação de comunicação de algumas frentes parlamentares, procurando fazer a frente parlamentar ativa,
criando uma agenda, um programa de ação, criando pautas. E também atuo aqui com meus parceiros que estão ali atrás, o Valmor, Apolos, Humberto, na Ponto Leg, que é uma agência de notícias recente, mas que produz conteúdos aqui do Congresso para vários portais e também para 500 rádios de interior e pequenas capitais, que aproveitam nossos boletins e que também são entidades, organizações que estão ajudando hoje aqui. Estou até lançando semana que vem, fazendo um pré-anúncio, um livro justamente sobre comunicação legislativa, que acabou virando minha especialidade, mas voltado para a Câmara Municipal, que é a comunicação nas câmaras municipais. Para só introduzir um pouquinho o assunto, eu acho que um dos grandes desafios que eu vejo, acompanhando aí gabinetes de deputados, né, senadores, né, é conseguir hoje ocupar os novos meios que existem, né, que está todo mundo procurando ocupar, o que não tem está tentando fazer, se não tem Instagram, se não tem Twitter, se não tem Facebook, né, todo mundo está correndo atrás, mas eu acho que a grande questão não é só os meios existirem, né, mas é como ocupar os meios e como ir além do exercício de opinião e de divulgação nesses meios, né, que eu pessoalmente vejo muito os espaços sendo ocupados para divulgação do mandato, né, e pessoalmente eu acho que o destino desses meios deveria ser outro para, de fato, funcionarem. Também a divulgação dos mandatos, também a transparência do mandato, mas muito mais, do meu ponto de vista, é a capacidade de formar, né, o cidadão no aspecto dos temas que o parlamentar se ocupa. A necessidade não só de divulgar a opinião do parlamentar sobre aquilo, qual a posição dele, eu acho isso muito pouco, mas muito mais formar o cidadão, porque aquela posição pode ser interessante. Ver o outro lado, que o cidadão, para o cidadão ser formado, precisa apresentar os outros lados, contextualizar. Caso contrário, a minha posição nunca vai conseguir repercutir, se difundir, do meu ponto de vista, porque ela não tem comparativo. Então, hoje, se eu trabalhasse diretamente com parlamentares, eu usaria muito meus espaços para juntar métricas, mostrar como o tema funciona em outros países, como está funcionando em outros estados, em cidades, né? Criar um contraditório, expor esse contraditório e apostar na inteligência do cidadão, acreditando, então, que a minha posição é uma posição que vai prevalecer pelo fato dos elementos que eu juntei, né? Então, muito menos, do meu ponto de vista, divulgação, porque a divulgação em si não comunica, é pontual, é uma leitura obrigatória da agenda do mandato, né? Onde o deputado está, o que ele está fazendo, com quem ele tirou foto, né? Muito mais a questão temática, porque o exercício individual hoje eu acho que também é uma ampliação da chamada intolerância, do antagonismo que o mundo digital nos trouxe tão presentes. A gente precisa muito mais construir consensos e ter afinidades. E, para isso, acho que o mundo digital é sensacional. Eu, inclusive, trabalho muito o conceito que eu chamo legislativo 24 horas, né? Que é você usar o espaço digital para o exercício do mandato, debatendo, buscando a interação, buscando o espaço do cidadão e chegando a algo novo, né? Que o novo só vem se a gente se abre para o debate, não para a difusão apenas da nossa opinião. A repetição da nossa opinião, gritar mais alto a nossa opinião, já deu para ver que não leva a nada, não lidera a nada. E aí, até para passar a palavra para o Milton, é que ele tem um livro que é Comunicar para Liderar, né? Então, divulgar para liderar, eu acho que não existe. Comunicar para liderar, formar as pessoas, mostrar o contraditório, isso sim pode ter uma verdadeira liderança. E eu acho que o mundo digital é um local sensacional para a gente exercer, primeiro, uma liderança digital, né? Então, eu acho que, para abrir um pouquinho a questão, é um pouco por aí o que eu penso, para onde vai o exercício da comunicação no mundo digital, independente dos meios que você use, né? Milton, então passamos a palavra para você. Lembrando, gente, que o Milton Jung é um jornalista e radialista há mais de 30 anos, o âncora aí do programa matinal da Rádio CBN, e também criador do projeto Adote um Vereador, projeto de controle social do Legislativo Municipal, muito interessante. Então, ele tem também, além desse lado de comunicação, esse lado também de controle social, de trabalho para o civismo, que cai muito bem com essa ideia de parlamento aberto. Milton. Cristiano Sérgio, esse aqui está ligado? Agora está ligado. Cristiano Sérgio, obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Bom dia a todos, ou boa tarde a todos vocês. Eles me deram o privilégio de falar um pouco mais do que eles, inclusive de fazer uma apresentação.
Então, eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou me levantar dessa mesa. Eu tenho uma tremenda dificuldade de falar sentado. Eu apresento um programa de rádio, 3h30, e boa parte desse programa eu apresento em pé. Inclusive, é uma mesa adaptada para isso, porque isso faz com que a gente tenha uma expressividade muito maior. Então, eu peço licença, estou, inclusive, com esse microfone de mão aqui, para conversar com vocês, e vocês não se incomodam se em algum momento ficar de costas para vocês, certo? Nós já somos velhos amigos, velhos conhecidos, para trabalharmos com essa ideia. Mas, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu preciso caminhar também para chamar a atenção de vocês. Senão, vocês perdem a atenção em mim. E esse é, talvez, o grande desafio que nós temos no nosso dia a dia. Eu vim falar de 2 assuntos com vocês. Um deles é esse aí que está na tela. Alguém tem ideia do que é isso? Quem sabe o que é isso? Um jogo. Um jogo. Você falou lá? LOL, aquele LOL. Isso aí é um LOL. Você conseguiu acertar que isso aí é um LOL antes mesmo de aparecer a palavra pentakill ali, que é quando você mata os 5 adversários. Isso é raro. Você tem filhos adolescentes? Sabia que você tinha filhos adolescentes? Pois é. Isso aí que eu mostrei na tela, que para mim era o caos, isso é um jogo eletrônico. Isso aí que eu apresentei na tela é o jogo mais jogado do mundo. Ele se chama LOL, League of Legends. 100 milhões de pessoas jogam esse jogo. 100 milhões de jovens, ou nem tão jovens assim, jogam esse jogo. 2 deles são meus filhos. Um deles de 17 anos, e eles são tão fissurados nisso, os jovens, que um deles de 17 anos, inclusive, abandonou a minha casa. Foi embora. Está morando no extremo leste de São Paulo, eu moro em São Paulo. Está morando no extremo leste de São Paulo, com uma comunidade. Às vezes eu tenho informações do paradeiro dele, sobre que ele esteve no Recife, sobre que ele esteve no Rio, sobre que ele esteve em Belo Horizonte. No meio do ano ele esteve no Chile, para onde ele vai agora eu não sei. Essa podia ser uma história triste de um jovem ingrato, que abandonou o seu pai, abandonou a sua família, apesar de ter sido tratado a pão de ló, né? Tinha escola particular, plano de saúde, casa privada, casa comprada, casa própria, tudo do bom e do melhor, e esse cara vai embora da casa e abandona a família aos 17 anos. Podia ser uma história muito triste desse filho ingrato. Mas nós transformamos nisso, na verdade, uma história muito boa, porque, na realidade, essa é a história de um jovem que realizou o seu sonho aos 17 anos, que é ser um profissional de LOL, trabalhar com isso, ter carteira assinada e receber salário. Por que essa história se concretizou? Essa história se concretizou porque, por sorte, ele tinha 2 pais, um pai e uma mãe, que decidiram entender o mundo deles, viver o mundo deles por algum momento. Porque, na lógica, nós teríamos pensado, usando o padrão mental para o qual eu fui forjado, eu ia tentar que ele fosse advogado, que ele fosse médico, que ele fosse engenheiro, que são as 3 profissões clássicas. Se eu seguisse o padrão mental da minha mãe, eu seria gerente do Banco do Brasil. Sim. Ou se fosse, por exemplo, o padrão mental do meu pai, eu seria juiz no Paraná. Enfim, são coisas que acontecem. Mas não, eu não usei esse padrão mental. Eu fui entender o mundo deles. Por isso que no dia que meu filho passou no vestibular de psicologia, ele olhou para mim e disse: pai, mas eu não quero estudar, eu quero trancar a matrícula e quero trabalhar com isso. E eu entendi, eu e minha mulher, entendemos o que ele estava fazendo. Por que eu estou contando essa história aqui para vocês? Porque nós aplicamos ali uma coisa que um psicólogo chamado Luiz Ernesto Meirelles, infelizmente já morto, morreu precocemente, ensinou na teoria, exercitou com seus pacientes também. Esse cara, e deixa eu tirar esse vídeo aí, senão a gente não tira o olho dele. Esses são alguns números do LOL. Quando a gente vê esses dados e vê quanto um cara hoje, por exemplo, o maior jogador de LOL do mundo, ganha 7,5 milhões de reais por ano. Né? Um bom salário, né? Eu acho que vale a pena tentar investir nesse mercado. Isso é só para ter uma ideia do tamanho desse mercado. Isso é uma competição internacional que teve no Rio de Janeiro, da qual meu filho também participou, esteve por lá. E isso é o que o LOL movimentou. Um jogo que talvez a maior parte de nós aqui não tem a menor ideia do que seja. E isso faz parte do que eles chamam de uma nova modalidade, que é o esporte eletrônico. Querem até colocar em Olimpíada isso. Coisa louca, né? Imagina que bobagem. Esporte é vôlei, é basquete, é remo. Eu, na década de 70, quando
dizia para as pessoas lá no Rio Grande do Sul que eu jogava basquete, e as pessoas viravam a cara, mas isso não dá dinheiro. Né? Pois é, hoje dizem a mesma coisa, mas esse negócio de LOL não dá dinheiro. Para mim não deu dinheiro mesmo o basquete, mas aí é muito mais uma questão de competência. Mas, enfim, tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem um mercado acontecendo no Brasil, e eu não vou nem falar no mundo, no Brasil em torno disso. Então vejam esses números. Mas eu estava falando para vocês que nós aplicamos ali na relação com o meu filho o que o Luiz Ernesto Meirelles ensinou nos livros. Luiz Ernesto Meirelles, que é um psicólogo, ele disse o seguinte: nós somos um indivíduo. Somos um indivíduo que temos algumas pessoas que estão no nosso entorno, pessoas que agem e pensam como nós, que são pessoas que nós costumamos chamar de amigos. Esses são os nossos amigos, aqueles que agem e pensam como nós. Só que nós temos um outro grupo de pessoas, também no nosso entorno, um pouco maior, que ou só pensa, ou só age como nós. A esses nós chamamos de estranhos. São pessoas estranhas. Mas a gente ainda consegue conviver. Agora tem um grupo muito maior de pessoas no entorno da gente, que nem pensa, nem age como nós. O que isso significa? Bom, esses aí, diz Meirelles, esses aí são os insuportáveis. Sim, os insuportáveis. E se eu tivesse a capacidade de olhar para cada um de vocês aqui e enxergar o que vocês tinham na mente, eu ia enxergar a imagem de um vizinho de vocês, de um colega de trabalho de vocês, de um chefe de vocês, de um parceiro de negócios de vocês, de um jornalista. Puxa vida, sim, porque o jornalista é insuportável, esse é o mais insuportável de todos. Ele nunca age, nunca pensa como eu, ele sempre está pensando e agindo diferente do que eu gostaria. Então são totalmente insuportáveis esses. Aliás, eu acho que se o Meirelles fosse justo mesmo, ele ia colocar uma categoria diferente ali para o jornalista. Mas vamos lá, que seja isso. Mas é isso que acontece no nosso mundo. E nós identificamos as pessoas assim, são normais, são nossos amigos, são as pessoas estranhas e são as pessoas insuportáveis. Qual é o exercício que ele nos convida a fazer? Ele diz o seguinte, que nós temos que buscar aproximação, ficar mais próximo dessas outras pessoas, entender, compreender o que eles pensam, por que eles agem, porque quando a gente faz este movimento e se aproxima do mundo dessas outras pessoas, a gente começa a entender e encontrar pontos em comum. Isso é o que acontece, a gente encontra pontos em comum, por incrível que pareça, mesmo entre os insuportáveis. E esse é um trabalho que nós temos que fazer. Foi exatamente o que nós fizemos na minha casa. Fomos tentar entender o mundo dos meus filhos, porque senão ia ficar um conflito de gerações. Ele sonhando as coisas dele, dentro do que ele aprendeu, dentro de tudo que tem de novo, e eu querendo aplicar as regras antigas. Isso que eu estou falando em relação a filho, cabe para tudo. Isso que eu estou falando em relação ao filho cabe na relação com a política pública, com o serviço público, cabe na relação no trabalho, cabe na relação na escola, na educação, enfim, todas as áreas isso cabe. Nós precisamos identificar quem são as pessoas que estão no nosso entorno e tentar migrar para o mundo deles, encontrando alguns pontos em comum. Só para vocês terem ideia, eu fui até ler sobre essa história de LOL, né, para entender direitinho, e aí tinha um livro que ensina como ser um gamer profissional. Eu juro que eu não tentei ser, mas lá naquele livro eu encontrei uma frase que eu achei muito legal. No primeiro capítulo, tinha lá a seguinte informação: cada posição exige do jogador certos deveres e responsabilidades específicas. E o principal é saber como se comunicar com os demais membros da equipe. No primeiro capítulo mostrava que aquela equipe de jogadores, são 5 jogadores na equipe, se vocês quiserem, depois eu dou uma aula para vocês de LOL, para vocês conversarem com os filhos também, mas enfim, são 5 jogadores por equipe, uma habilidade necessária, fundamental para eles terem sucesso: comunicação. Olha que incrível, olha que incrível. Aquela competência que eu tive que desenvolver ao longo dos meus 30 anos, que eu tenho estudado, tenho me dedicado, eu sou jornalista, trabalho com isso. O Sérgio me deu uma colher de chá, citou meu livro lá, Comunicar para Liderar, que não é só meu, é escrito com uma fonoaudióloga, Leni Quirilos. Aliás, eu vou dar um de presente para você que acertou que é LOL. Como é que é teu nome? Gilson Dobin. Gilson, eu vou entregar para você no final desse nosso encontro, eu entrego um exemplar para você do livro, porque afinal de contas você me ajudou aqui nessa palestra colaborativa, né, a partir de agora. Mas, enfim, aquela competência que eu desenvolvo há mais de 30 anos, a comunicação, ela é essencial e importante para o meu filho. Eu encontrei um ponto em comum, nós temos um diálogo, nós temos no que conversar. É o que acontece quando a gente aceita fazer esse exercício. E o grande barato de fazer esse exercício, de nos aproximarmos dos diferentes públicos, seja ele qual for, é que a grande arte que nós precisamos desenvolver para isso é a arte da comunicação. Comunicar é tornar
é tornar próximo. Comunicar é ligar uma ideia, é conectar um pensamento, é tornar único um pensamento, tornar única uma ação, é fazer com que você pense e eu penso se aproximem de alguma maneira. A comunicação é uma ponte que nós construímos para os demais públicos. E a falta dessa comunicação, não tenho dúvida, é a origem de boa parte dos nossos desentendimentos. O Sérgio falou que as pessoas falam alto demais, muitas vezes, para defender suas ideias. Quando você fala alto demais para defender suas ideias, nem o outro quer ouvir, nem você se ouve direito mais. Até porque você não ouve o contraditório e não consegue encontrar o ponto em comum. A comunicação é chave nesse processo. Nesse livro, inclusive, aí, Comunicar para Liderar, a gente conta uma história desses 4 caras que vão aparecer aí na tela. Essas 4 figuras que estão aí na tela, eles são os criadores do Twitter. Se eu conseguir lembrar bem o nome deles, e eu quero já adiantar para vocês que eu tenho um habeas corpus corporativo para a memória, tá? Que é o médico que me deu, porque quando o cara acorda às 4 horas da manhã para trabalhar, pega o avião, vem para Brasília, depois tem que pegar o avião correndo daqui, voltar para continuar trabalhando e amanhã acordar às 4 de novo, lembrando que ontem eu fui dormir depois da meia-noite, porque afinal de contas tinha o jogo do meu time. Então, eu quero só lembrar o seguinte, eu tenho o direito de esquecer o nome das pessoas, tá? Tem esse habeas corpus que me permite. Mas eu vou exercitar aqui minha memória. Aquele lá é o Biz Stone, esse aqui é o Jack Dorsey, esse aqui é o Evan Williams e esse último aqui é o Noah Glass. Sempre que eu acerto, eu ganho estrelinhas do meu médico. Mas, enfim, a história que eu quero contar deles é o seguinte, essa empresa era uma empresa pequena, fundo de quintal, de repente eles começaram a crescer, revolucionaram a forma de nos comunicarmos com 140 caracteres, agora fizeram a bobagem de ampliar para 280, a gente não precisa disso. Em 140 a gente diz tudo o que pensa, e às vezes até é bom porque a gente limita um pouco o que a gente pensa e dá tempo de a gente refletir. Mas, enfim, eles criaram isso, essa empresa virou grande, ganhou acionistas, e como acionistas veio a hierarquia. Um deles teve que virar CEO da empresa. O primeiro CEO da empresa foi Jack Dorsey. Jack Dorsey ficou 6 meses no cargo, perdeu o crachá. Perdeu o crachá, afastaram ele, os acionistas afastaram. Aí convocaram o Evan Williams para assumir o posto. Foi CEO do Twitter durante 6 meses. E perdeu o crachá também. No caso dele, perdeu até o emprego, não só o crachá. E aí, aquele cara lá, o Biz Stone, ficou com uma pulga atrás da orelha, eu podia dizer até com um passarinho atrás da orelha, e ele ficou pensando, mas o que acontece? Esses caras aqui, que eles acabaram de afastar do comando da empresa, são os caras que mais entendem desse negócio. E, no entanto, eles não conseguem permanecer no cargo de liderança, de CEO, que é o cargo mais alto dessa empresa. E ele percebeu que, no fundo, eles entendem muito daquilo, sabiam muito daquilo, mas eles não contavam aquilo para os acionistas, que fazem parte de um outro mundo, de uma outra realidade. Ele até faz uma analogia que é muito interessante, ele diz assim que os acionistas das empresas são como o homem na idade da pedra diante de uma caverna escura. Porque diante de uma caverna escura, o que acontecia? Você chegava lá, não sabia o que tinha lá, você morria de medo. Você tem 2 alternativas diante desse medo. Ou você mata o seu medo, jogava as lanças lá para dentro da caverna, sem saber exatamente o que era, ou você dá no pé. O acionista não vai dar no pé porque ele perde dinheiro. Então ele mata seus medos, demite o CEO. Eu não sei o que ele está fazendo, ele não me conta. E o Biz Stone teve uma frase para mim que é genial, define muito bem o que é comunicação. Ele diz que comunicação é acender uma tocha na caverna escura. É tornar as coisas transparentes, tornar as coisas mais claras. Então, aquilo que eu não sei do outro, daquele que eu não entendo, às vezes, quando eu tento entender, se eu acender essa tocha na nossa relação, fica mais fácil de eu compreender. Por que ele não gosta de mim? Por que ele não me compreende? Por que ele me olha com esse olhar de rejeição enquanto eu estou falando? Quando a gente permite essa aproximação, quando a gente acende essa tocha, as coisas ficam mais próximas. O que esta frase esconde, e acho que vale até aqui um parênteses, Jack Dorsey aprendeu a lição, tanto é que ele voltou a ser CEO do Twitter, né, e hoje consta que ao final do mês, ou ao final da semana, ele distribui entre os colaboradores do Twitter um resumo de tudo que ele faz na empresa. Ele aprendeu que a comunicação é fundamental, contar para todos os colaboradores, fechado parênteses. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que essa frase, que eu acho muito genial, esconde, é uma outra realidade. Porque se é verdade que muitos de nós não tivemos a preocupação até agora de acender a tocha numa caverna escura, também é verdade que milhares e milhares de pessoas estão com seus holofotes ligados, voltados para a nossa visão, ofuscando a nossa visão de tanta mensagem. Nós recebemos informação de todos os lados. Tem um médico neurocirurgião, neurocientista, que é autor de um livro muito legal, A Mente Organizada, um livro desse tamanho aqui, a gente tem que deixar para ler nas férias de tão grande, mas o livro é genial. E ele conta lá em determinado momento que em 30 anos quintuplicou a quantidade de mensagens que nós recebemos por dia, quintuplicou. Gente,
É muita coisa. Ele até calcula, diz o seguinte, é como se nós tivéssemos informações suficientes para preencher 176 jornais. Quem tem tempo para ler um só jornal hoje em dia? Tomara que não tenha, porque assim vocês vão ver rádio. Mas, enfim, quem tem tempo para ler um só jornal? E nós recebemos informações suficientes para 176 jornais. A visão ficou ofuscada, a gente não sabe o que é relevante e o que é importante, de tanta mensagem que nós recebemos todos os dias e a todo momento. Isso está criando uma doença na nossa sociedade. E uma doença que pode ser facilmente vista nessa relação amorosa que nós temos com este aparelhinho chamado telefone celular. Nós adoramos. O Sérgio até pediu licença para continuar usando aqui, porque se ele desligar o telefone celular, ele apaga. Não, não é isso. É porque, na verdade, ele está em contato com várias pessoas que estão nos acompanhando em câmaras municipais, em outros locais, através da internet, e eles podem, inclusive, participar com perguntas ali, através desse processo. Por isso que ele está no celular. Mas nós somos apaixonados por esse aparelho. Nós acordamos de manhã, e antes de dar um beijo na mulher amada, a gente olha aquela tela. Mas eu costumo lembrar o seguinte, não se preocupe, porque sua mulher também está olhando a tela, então não adianta dar um beijo nela, porque primeiro ela vai ver o WhatsApp. Nós vamos ver o WhatsApp. Nós somos ligados nisso. Você vai ao banheiro com esse telefone celular, você toma banho com ele na mão, você faz tudo que tem que fazer lá com ele na mão, você vai tomar café com ele na mão, você pega o carro e sai dirigindo com ele na mão. É uma coisa tão alucinadora e perigosa que hoje em dia, lá na Rádio CBN, eu tenho feito a seguinte campanha. Celular ao volante não é legal. Eu tenho pedido para as pessoas, e a gente diz assim, mande um WhatsApp. Eu digo, se você estiver dirigindo, não mande um WhatsApp. Porque é um perigo. As pessoas estão dirigindo e estão gravando e mandando para a gente o vídeo. Eu não quero incentivar esse tipo de situação, porque isso é um perigo. Mas isso é uma demonstração do vício que nós temos. Ah, eu falei vício. Pois é, mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz que nós vivemos um vício, somos viciados em notícia. É um filósofo pop chamado Alain de Botton, suíço, e ele é radicado hoje em Londres. Escreveu um outro livro, esse é pequenininho, dá para ler no fim de semana. Notícia é um guia de sobrevivência. Até interessante para a gente refletir um pouco sobre esse assunto. E ele diz que nós somos viciados em notícia. Eu não gosto muito, sou eu que estou falando ali, né? Eu não gosto muito dessa expressão, confesso a vocês. Porque, primeiro, se é verdade que nós somos viciados em notícia, e eu sou um jornalista, sou eu que forneço notícia para vocês, eu deixo de ser um jornalista, passo a ser um traficante. Eu não gostaria de ser assim identificado. Segundo, porque também é o seguinte, nem toda informação que nós recebemos é notícia. Notícia é algo que tem que ser destacado, revelado. Isso sim é notícia. Mas nós recebemos todo e qualquer tipo de informação o dia inteiro na tela do nosso celular, ou seja lá onde for. Então eu prefiro usar aqui um outro diagnóstico. Um outro diagnóstico. Em vez de nós sermos viciados em notícia, eu prefiro dizer que nós sofremos de ansiedade informacional. É isso. Porque se você manda um WhatsApp qualquer, de menor importância, e a pessoa não responde para você, você já fica nervoso e acha que está sendo excluído daquele grupo. Se for realmente excluído daquele grupo, então é o fim da vida para todos nós. É uma paixão por aquilo e você fica nervoso porque a pessoa não te mandou um e-mail. Aí você telefona para a pessoa, eu te mandei um e-mail, você não me respondeu ainda. Então, não precisa mandar um e-mail, liga para mim e eu respondo para você. Né? Não precisava ter mandado. Mas é uma coisa tão alucinada, porque a gente fica doente nesse processo. Nós vivemos, então, o que eu chamo aqui de ansiedade informacional. E essa ansiedade informacional gera fenômenos como esse outro aí. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é uma fotografia do que circula na internet em apenas 30 segundos. Em apenas 30 segundos, eu vou destacar só 2 números aqui para vocês, das redes sociais. 171 mil tweets são publicados em apenas 30 segundos no mundo. Aqui é um número mais louco do que esse. 164 mil, 1.649.000 posts no Facebook são escritos, publicados, vão ao ar ao longo de apenas 30 segundos. 30 segundos é o tempo que as grandes empresas no mundo compram na televisão para fazer publicidade. E em 30 segundos, nós mandamos mais de 1.600.000 mensagens pelo Facebook. O que nós temos tanto a dizer para as pessoas? O que nós temos tanto a saber dessas pessoas? Eu não sei. Mas nós somos alucinados nisso. Nós vivemos nesse fenômeno sem refletir o papel que nós temos nessa sociedade da comunicação. E sem refletir o que nós estamos transmitindo para as pessoas. O que nós realmente queremos dizer. E às vezes a gente quer dizer tudo. Né? Acha que tudo é importante.
E nada é importante se tudo for importante. Nós igualaremos as coisas. Mas quer ver uma outra? Olha, essa coisa é tão louca que esses tempos atrás, lá na Rádio CBN, a gente foi fazer uma cobertura. Vocês devem lembrar de um caso aí que teve destaque, de um grupo de brasileiros, vários brasileiros que estavam presos em Bariloche. Lembra? Ficaram presos por causa de uma nevasca, exato, por causa de uma nevasca, ficaram lá 2, 3 dias lá, aquele desespero. Aí tá, chega informação pelo Twitter, chega informação pelo Facebook, o cara manda uma foto pra gente, a gente liga para eles, tal, bota eles no ar, entrevista. Aí nós entrevistamos lá algumas pessoas, eu separei 2 falas aqui, só para você ver como a gente vive hoje. A primeira fala é de uma mulher, prestem atenção, depois fala um homem, prestem atenção, o que realmente é importante para aquelas pessoas que estavam há 3 dias presas em Bariloche, ou seja, naquela situação de viagem que vocês conhecem muito bem ao final de uma viagem, né? Aquela mala totalmente desfeita, com tudo sujo lá dentro, você louco para voltar, tendo que pagar as contas e tendo que trabalhar. E a pessoa está lá e não consegue embarcar no avião. Então prestem atenção qual era a verdadeira preocupação destas pessoas. Perdão. Estão simplesmente sem nenhuma informação, sem comida, sem hotel. Estamos sem informação, sem comida, sem hotel, sem transporte. Mas primeiro nós estamos sem informação. Aí a gente entrevistou um cara. Está todo mundo aqui no mesmo sofrimento por falta de informação. A Aerolíneas agora de novo, a primeira coisa que eles citaram não foi casa, comida, roupa lavada, não, foi informação. Informação virou produto, artigo de primeira necessidade. E aí você, aí no trabalho que você realiza, e aí você que atua na área pública, você que está na área privada, você que é um representante público, um deputado, um vereador, um senador, seja lá quem for, está lá fazendo o seu trabalho, está lá trabalhando em muito, e está lá negociando com as partes. Mas você não conta para os outros da maneira correta. E você não deixa as pessoas saberem. E a gente vê só alguns, vou usar uma expressão que eu não gosto, highlights, uma coisa bonita, né? No meu tempo a gente chamava de manchete mesmo. Mas, enfim, highlights. Alguma coisinha que sai aqui ou acolá, mas a gente não entende o que você está fazendo. Você, na área em que você está atuando. Você está trabalhando e, às vezes, desenvolvendo um grande projeto. E as pessoas não sabem o que você está fazendo. E você pode ter alguém do seu lado que pode ajudar você. Mas como você não informou ninguém, às vezes por medo, às vezes porque não quer compartilhar por causa da concorrência, seja lá qual for o motivo, ao não permitir que os outros saibam o que você está fazendo, vocês não podem passar a trabalhar em conjunto. Então vejam só como é doente esse processo que nós temos. Tem um outro, aqui atendendo aqui essa questão, tem um outro fenômeno que é mais louco ainda, né? Porque nós estamos assim, essa sociedade louca por informação, essa sociedade cheia de mensagens, mas tem uma outra coisa que acontece, e é um outro fenômeno que vem acontecendo, e para isso eu vou mostrar alguns números que são do BuzzFeed. BuzzFeed, um dos sites mais acessados no mundo. O BuzzFeed tem 12 milhões e meio de pessoas que acessam por mês só pelo Twitter. Só pelo Twitter. O cara pega o Twitter e vai lá para o BuzzFeed. Mas aquele número ali embaixo é mais incrível. 847 milhões de pessoas olham o BuzzFeed no Twitter. Só no Twitter. Eles não participam. Sabe o que isso significa? Que para cada leitor do BuzzFeed no Twitter, eles têm 68 voyeurs. Sim, 68 pessoas que se satisfazem apenas em olhar. Não se aprofundam, não entram no assunto, não participam. Quer dizer, não é bem correto isso que eu estou dizendo, não participam. Sim, porque de alguma maneira participam. Por quê? Porque o cara vê um Twitter sobre você e ele compartilha. Tem um outro cara que entende muito de sociedade em rede, Gil Giardelli, tem um livro que é Você é o que você compartilha. Sim, você pega um post que você achou interessante, não consultou, não apurou se é verdade, você passa para frente, dizem que, estão falando que, e manda para os outros. Você está construindo a sua imagem. Sim, você está construindo a opinião pública também, mas você está construindo a sua imagem também. Então, muito cuidado com o que você compartilha. Mas, enfim, as pessoas são voyeurs. Elas só olham, elas não se aprofundam no tema. E aí, não só compartilham, como dão opinião. Eu odeio, eu adoro. E o cara só viu um título, um highlight, um Twitter. Ele não sabe nem do que está falando. Então, olha só a responsabilidade que nós, que temos aqui o desejo de transmitir uma mensagem, que queremos nos comunicar melhor, nós temos. Porque nós trabalhamos com o público, e lembrem-se, quando eu estou falando de um público, não é uma pessoa estranha, não, um insuportável. Somos nós agimos assim. Nós somos assim também. Mas, enfim, nós estamos trabalhando com o público. O quê? Tem uma quantidade enorme de mensagens, todo dia, e não se aprofunda nas mensagens mais importantes. Aí, diante disso, qual é, assim, o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é despertar o interesse dessas pessoas, é chamar e prender a atenção destas pessoas. E eu vou resumir aqui para vocês o que eu costumo fazer em palestras de 2 horas.
Mas eu não vou fazer uma palestra de 2 horas, porque vocês não teriam paciência para isso. Mas, enfim, nem o Sérgio me deixaria por causa do horário que ele marcou meu voo. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: tem uma fórmula que eu considero importante e que deve pautar o nosso comportamento no processo de comunicação. Para mim, isso aí que vocês vão ver, isso aí é o mantra da boa comunicação. Seja simples, seja direto e seja objetivo. Se você for simples, direto e objetivo no processo de comunicação, nas relações, no dia a dia, se você for simples, direto e objetivo, você elimina boa parte dos problemas e, principalmente, faz com que outro entenda o que você diz. Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende. Se você não entendeu, a culpa é minha. Eu sofro muito isso lá com jornalistas. Jornalista também sofre muito. Porque muitas vezes a gente pega uma reportagem, vai entrevistar alguém, coloca no ar a reportagem, e aí o cara liga para você e diz assim: pô, mas não é bem isso que eu disse. Bom, se não é bem isso que eu disse, de alguma maneira você disse isso. Né? Então já me ajudou um pouco. Mas, geralmente, não é bem isso que eu disse. Pois é, mas foi bem isso que eu entendi. Então, nós que transmitimos mensagem, nós que emitimos a mensagem, é que temos responsabilidade sobre ela. A dureza dessa responsabilidade é que nós não temos controle sobre ela. Porque depois que eu disse alguma coisa para você, você pega essa minha mensagem e leva à frente, do seu jeito, com o seu olhar, com o seu impacto, com os seus preconceitos. Sim, porque todos nós temos. Então, olha só que responsabilidade é essa. Seja simples, seja direto e seja objetivo. Simples não é ser simplório, não. Simples, vamos lembrar aqui, vamos pensar assim, Niemeyer tinha um traço simples, extremamente elegante. Enfio, quem não lembra do traço do Enfio? Revolucionário, mas era um traço simples. Foi Leonardo da Vinci que disse que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Eu não sou nem tão elegante quanto Niemeyer, não sou nem tão revolucionário quanto Enfio, e muito menos tão inteligente quanto Leonardo da Vinci, mas eu tenho aplicado no meu dia a dia a simplicidade. Aliás, foi partindo dessa ideia, e aí eu entro no segundo tema que eu queria abordar com vocês. Foi partindo desse tema que, em 2008, lá na Rádio CBN, de alguma maneira eu consegui impactar a vida de algumas pessoas. Transformar a vida de algumas pessoas, me perdoem pela prepotência em dizer isso, mas sim, aconteceu. O que houve? Em 2008 teve eleição municipal. Teve uma eleição lá no Brasil inteiro, aliás, né? Mas teve uma eleição. E aí eu apresentava um programa local, e aí, terminada a eleição, a gente vai lá e dá a nominata dos 55 vereadores eleitos em São Paulo. Mas terminei de dar os 55, comecei a receber e-mail de ouvintes. Ah, meu Deus, mas quem são esses caras? Quem é que elegeu esse pessoal? Não conheço ninguém que votou neles. Pô, então foi Deus, sei lá, né? Pelo histórico a gente sabe que não foi, mas enfim, mas sei lá, alguma coisa aconteceu que esses caras foram eleitos, gente. E aí eu resolvi estudar um pouquinho sobre esse assunto. Muito pouco, tá? Porque eu não sou de me aprofundar muito também. Mas, enfim, eu fui estudar um pouco sobre esse assunto. Fui ver os números daquela eleição, que é curioso, porque esses números, se você aplicar nas eleições seguintes, vocês vão ver que eles são mais ou menos do mesmo jeito. Em São Paulo, nós temos lá números oficiais do Tribunal Regional Eleitoral, algo em torno aí de 8,5 milhões de eleitores. 8,5 milhões de eleitores. No entanto, naquela eleição, nós tivemos 2,9 milhões não eleitores, quase 3 milhões de não eleitores. Gente que não foi votar, preferiu ir para a praia, talvez nem estivesse mais morando em São Paulo. Gente que foi votar, mas votou em branco ou votou nulo. 2,9 milhões de não eleitores. E aí eu resolvi fazer uma coisa mais curiosa ali, eu peguei os votos dos 55 vereadores eleitos, e somados davam 2.300.000 votos, ou seja, tinha mais gente não elegendo ninguém, não eleitor, não é nem não elegendo, não eleitor, do que gente que elegeu o seu próprio vereador. Ou seja, em resumo, de cada 10 paulistanos, 3, somente 3, votam no vereador e elegem. Bom, tudo bem, a gente pode dizer o seguinte, cara aí, mas tem o voto proporcional. Tem, é verdade. Mas boa parte da população não trabalha no seu processo mental essa ideia de que eu votei num vereador, ele não se elegeu, mas eu ajudei um outro. Eu votei num partido, eu ajudei essa outra pessoa. Então ele não enxerga a representatividade naquele que assumiu o cargo no parlamento. Ele não se identifica. O problema é o seguinte, foi isso que eu falei lá na rádio naquela época, eu digo, gente, só tem um detalhe. Tudo bem que você não reconheça esse vereador, mas ele vai tomar decisões no parlamento que impactam a sua vida, e ele vai fazer isso com o seu dinheiro. Será que nós não temos responsabilidade sobre o trabalho deles? Então, se você não tem um vereador, o que eu disse na época? Adote um. Coisa simples, não? Adota um vereador. Adotar era muito simples. Adotar era você escolher um dos 55, usando o critério que você quisesse, e passe a controlar o mandato dele, a ver o que ele faz, se informar sobre o que ele faz.
Então a ideia assim, é monitorar, fiscalizar e controlar. E, principalmente, espalhar o que você monitorar, controlar e fiscalizar. Sim, porque você levanta informação sobre o vereador, você coloca na rede. Naquela época, 2008, nós falávamos nos blogs como uma grande rede social, mas hoje nós temos várias outras redes para trabalhar essa ideia. E aí, eu falei aquilo lá, assim, confesso, meio irresponsavelmente, dei a ideia sem planejar nada, e as pessoas acreditaram naquela ideia. Aí os caras começaram a se organizar, criaram o Wikisite, criaram o site, resolveram se reunir todo segundo sábado do mês, até hoje, desde 2008, eles se reúnem lá no pátio do colégio, centro da cidade de São Paulo, área histórica, e eles vão lá para conversar sobre política, sobre cidadania, sobre qualquer coisinha, eles vão lá e se reúnem todo segundo sábado do mês. Lá estão eles, números maiores, números menores de pessoas. As pessoas começaram a se mobilizar, essa informação chegou em algumas outras cidades, foram surgindo movimentos em outras cidades. Esta semana passada, fui surpreendido com uma ligação de um jornalista do Jornal do Espírito Santo, porque lá tem um movimento numa pequena cidade do Espírito Santo, de cidadania muito legal, que é na cidade de Nova Venécia, e eles decidiram que iam controlar os vereadores, iam fiscalizar, iam monitorar, iam espalhar para todos. E eu achei maravilhoso, eu vi uma reportagem no Jornal Nacional, e disse que bacana que esses caras estão fazendo isso, e organizados, têm critérios, etc. E aí o repórter me liga e diz assim, eles falaram que eles se inspiraram no Adote um Vereador. Eu fiquei surpreso, eu digo, mas nós não somos nada em São Paulo hoje, porque nós não somos uma organização. Sabe o que nós somos no Adote um Vereador? Uma ideia. Nada mais simples do que uma ideia. Uma ideia que a gente vende, que a gente fala, que a gente conversa e que a gente tenta inspirar as pessoas a repetir em outro lugar, em outro momento. E como é que a gente faz isso? Usando a comunicação. É a comunicação que nos aproxima disso. É a comunicação que faz com que a gente vai escolher melhor as pessoas, vai monitorar melhor as pessoas e vai espalhar melhor as notícias. E nesse trabalho, apenas para concluir aqui essa minha participação inicial, longa, diga-se de passagem, mas nesse trabalho a gente foi descobrindo coisas, tendo avanços, eu até posso falar sobre eles depois, mas a gente foi tentando aplicar essa ideia da simplicidade na nossa relação com os vereadores lá em São Paulo. E a gente foi descobrindo que, às vezes, até um esforço do parlamento em se aproximar do cidadão, até um esforço do parlamento em ser transparente, mas necessariamente na prática as coisas não acontecem assim. Eu vou pegar o exemplo do site da Câmara Municipal de São Paulo, e eu vou pegar o exemplo com tranquilidade, porque esse é um dos sites que talvez tenha o maior volume de informação dos sites legislativos municipal. O Sérgio falou que existem hoje quantas cidades que não tem um site sequer? 2.100 cidades, mais ou menos, não tem nem site. A Câmara Municipal tem um site bem estruturado, tão bem intencionado, tem gente lá trabalhando para isso. E aí eu resolvi fazer um teste lá. Eu digo assim, deixa eu descobrir, que todo mundo, quando vai procurar com a gente no Adote Vereador, diz assim, quanto é que o meu vereador gasta? Eu digo, vai lá no site, vê lá. E aí, assim, tem um ícone lá em cima, dito transparência. Então é bacana, está claro lá, transparência. Você clica no transparência. Você clica no transparência e você diz assim, para aí, eu tenho que entender onde é que está escrito isso aqui. Custos de mandato. Puxa, está simples, custos de mandato, só clicar ali eu já fico sabendo quanto é que o meu vereador está gastando. Mas daí abre uma página com uma série de ordens aqui, burocracias necessárias que a legislação exige, com dados, números que não dá para compreender direito e tal. E aí o pobre coitado vai ler lá alguma coisa e tem alguma coisa aqui, auxílio, encargo geral. Aí a gente descobre, induz, auxílio, encargo geral é quanto ele ganha lá no gabinete, né? Quanto ele recebe no gabinete. Aí você clica ali, abre um relatório por natureza de despesa. Fácil de entender, todo mundo entende isso, todo mundo é contador, nós nascemos contadores aqui no Brasil. E aí você vai lá e diz assim, relatório, então tem um ano, tem um mês, tem... Aí você clica lá. Aí abre uma página só, com todos os gastos de todos os gabinetes e lideranças da Câmara Municipal. Está tudo lá, está tudo divulgado, está tudo informado. Vai entender um gráfico desse, vai entender uma coisa dessas. E você começa a procurar, mas cadê o meu vereador aqui? Já até esqueci o nome do meu vereador. Aí você vai procurando de novo, mas quem é que eu votei mesmo? Você não acha, de tanta informação que tem ali. Mas eu insisti, eu digo assim, vou escolher um vereador aleatoriamente e vou procurar os dados dele. E aí eu consegui levantar os dados desse vereador, apareceu aqui, não interessa o caso de quem é o vereador, porque foi aleatório mesmo, peguei um dado de um vereador. E aí eu descobri que aqui embaixo, depois de todos esses dados, tem aqui quanto ele gastou. E tem aqui, assim, algumas discriminações. Mas eu digo, mas vem cá, mas será que ele gastou mesmo? Porque eu sei que lá no gabinete, quando tem gasto, tem que apresentar notinha, né? Coisa simples. Onde é que estão as notinhas? Estão no site. Aí você volta para lá.
Você volta para a página anterior e descobre que na parte de baixo você tem acesso. E aí você clica e você vê que, opa, tem prestações de contas dos vereadores. Então tem que procurar mais um link. E aí você, mais um link, tem o nome dos vereadores. Facilitou um pouco mais a minha vida. Está lá. E aí eu clico lá. Ah, não, tem mais um outro link. E depois eu clico em mais um link. Eu cliquei 11 links aqui para chegar nessa nota fiscal que eu não enxergo. Porque ela é escaneada e a gente não enxerga direito. Com um detalhe, elas estão todas lá escaneadas, eu não consigo cruzar dados. Eu convocaria vocês lá do laboratório REC para tentar cruzar esses dados, vocês não iam conseguir. Vocês iam ter que dobrar o número de pessoas lá, porque ia ser dedo por dedo. Ia ser número por número, que você ia ter que colocar numa outra tabela, porque lá não dá. Então, vejam só, eu estou falando aqui de uma Câmara que é muito bem estruturada, gente. Muito bem, nós tivemos bons avanços lá dentro na Câmara Municipal. Extremamente bem intencionada. Está tudo lá, transparente, pero no mucho. Por quê? Porque não seguiu a regra básica de ser simples, de ser direto e de ser objetivo. É o que o cidadão quer. Sabe aquelas pessoas que apareceram na fotografia? Tudo que elas pedem é isso. Elas querem um dia entrar num site e ter assim um ícone bem grande. Quanto gasta o meu vereador? Clicou lá e eu encontro meu vereador e tem tudo lá, de alguma maneira. Seja simples, seja direto e seja objetivo. Se você pensar dessa maneira, se você começar a processar dessa maneira, se você começar a atuar lá onde você atua, seja lá a função que você exerça, dessa forma, a relação vai ficar mais fácil. E lembre-se, é a arte da comunicação que vai nos ajudar nesse sentido. É a arte da comunicação que vai nos aproximar. Mas nós temos que falar de igual para igual com as pessoas. Nós temos que compreender qual é o nível de conhecimento do seu interlocutor. Caso contrário, eu faço um site como aquele, cheio de dados, mas que o meu interlocutor, no caso o cidadão, no caso o eleitor, contribuinte, dê o nome que der para ele, não vai entender e não vai chegar lá. Pedido que eu faço a vocês, e é o que eu tento aplicar no meu dia a dia, e confesso a vocês que tentei fazer isso durante este tempo que eles me destinaram a falar com vocês. Sejam simples, sejam diretos e sejam objetivos. Há estratégias para isso, há canais para isso, há ensinamentos para isso, mas claro que a gente não teria tempo e não é a nossa ideia. Mas todo o processo que você desenvolver a partir de agora, pense dessa forma, simples, direto e objetivo. Esse é o mantra da boa comunicação. Espero ter sido simples, direto e objetivo, apesar de o jornalista geralmente ser um cara extremamente complexo nas suas falas. E, de alguma maneira, ter conseguido, pelo menos, clarear essa ideia, acendendo aqui uma tocha dentro desta caverna, que não estava escura, estava muito clara e me deixou muito feliz, porque, desde que eu cheguei aqui, o Sérgio e o Cristiano vêm dizendo assim para mim, olha, leve em consideração, temos várias atividades na Câmara, talvez as pessoas não estejam tão interessadas assim nesse tema, é sempre um tema complexo, mas quando eu vi essa sala cheia, eu digo, gente, nós temos esperança, nós podemos transformar, nós podemos mudar esses processos. Cristiano e Sérgio, mais uma vez, obrigado pela chance que vocês me deram de poder vir aqui a Brasília falar sobre esse tema. E me coloco à disposição aí para o debate que vocês quiserem levar daqui para frente. Fazendo uma coisa, inclusive, que eu tinha me proposto. Vocês vão ver naquele relógio que daqui a pouquinho vai bater 16 horas. Porque isso é fundamental quando você for conversar com alguém. Respeite o tempo do seu interlocutor. Se você prometeu 5 minutos, ocupe 5 minutos dele. Por quê? Porque no 6º minuto o cara não está mais pensando no que você está dizendo. Ele já está preocupado no compromisso seguinte. E a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Eu até tinha feito uma brincadeira logo no início, disse assim para o Cristiano, eu acho interessante quando a gente chega numa sala, assim, numa palestra, tal, porque as pessoas começam a sentar no fundo. Elas não sentam na frente. Poucos têm coragem de sentar na frente. Todo mundo senta no fundo. Até porque o cara senta, bom, se for muito chato esse negócio, eu vou embora, eles não vão ver. Mas foi bom porque foi preenchendo tudo aqui. E como nós respeitamos o tempo das pessoas, elas se programaram a ficar até as 4h30, nós temos meia hora para conversar daqui para frente. Cristiano, obrigado. Obrigado, Milton. E, na verdade, a gente consegue ver todo mundo do fundo saindo também, né? É uma ilusão isso. A gente vê com detalhes todo mundo. Queria agradecer pela palestra efusiva, né, em qualidade, em conteúdo, em expressão, mas também pela sua resistência física em ficar até meia-noite vendo o Grêmio jogar, né? Isso também é muito notável. Vale registrar. Para ver o Grêmio jogar, eu cruzo a madrugada, não tem problema. Eu gostaria de ver ele ganhando. Muito bem, gente. Vamos abrir para perguntas, querendo registrar aqui alguns comentários do pessoal que está aqui no YouTube. A Graciele Marques
disse Milton Jung, vivemos uma era de excesso de informação e muitos projetos tramitando na Câmara, né? Me parece que hoje nós temos cerca de 18 a 20 mil projetos de lei. Considerando também que a votação de muitas denúncias acabamos sem espaço para divulgar os bons projetos dos deputados. Então, muitos deputados reclamam disso, né? Dessa falta de espaço, pelo excesso de projetos, pelo excesso de eventos, pelo excesso, muitas vezes, de comissões, né? Então, o fenômeno da dispersão no mundo também ele acontece aqui dentro. Então, é a preocupação aí da Graciele Marques. Eu queria, então, abrir a palavra antes. Sérgio, tem algum comentário, alguma questão? Antes de passar para você, eu queria, então, também colocar aqui acho que um grande dilema, Milton e Sérgio, que a gente vê muito isso ainda, né? Somente na comunicação política, até mais aquela comunicação política partidária, eleitoral, a preocupação com a plástica. A preocupação, né, com os detalhes, né, estéticos naquele vídeo, né, o parlamentar raramente está com o cabelo despenteado, e mesmo os novos partidos ainda têm isso, né? Enquanto que a gente vê a ascensão de grandes redes sociais, como o Snapchat, como o Instagram, tendo lá dentro do Instagram a ferramenta que chama Stories, que é exatamente vídeos de 15 segundos onde você não pode editar, para não deixar que você plastifique a mensagem, para não deixar que você fique não humano, né? A impressão que se dá é que não, você está se desumanizando quando você coloca essa plástica. Será que podemos pensar que o futuro, então, da comunicação política, seja para fins eleitorais, seja para fins mesmo de exercício do mandato, teria que trabalhar melhor a questão da autenticidade, né, da humanização? Em que medida algumas redes vão piorar isso? Né, porque hoje, ao mesmo tempo, você tem mais ferramentas para plastificar. Você tem mais vídeos com qualidade para poder deixar ainda mais bonito, mais filtros, né? Então, isso me parece muito importante, né? Muitos parlamentares têm essa dúvida, e a gente vê esse efeito. Eu queria, só para a gente não ficar numa pergunta, né, eu fiz aqui um comentário, uma pergunta, e tem aqui um comentário da Graciele. Vamos fechar com o Sérgio, depois a gente passa aqui para a Osa, que já levantou a palavra, a Fabiana levantou, e o Gilson, tá bom? Vamos fazer rodadas de 3 perguntas, né? Então, sim, encerra com você só duas agora. colocações bastante breves, começando pelo ponto final da palestra do Milton, e a colocação do Cristiano, pelo volume que tem de projetos, etc., não tem espaço, né? Isso eu lido diariamente aí com alguns desafios, seja de frente parlamentar, seja de setores econômicos que eu atendo, que é a primeira questão justamente o seguinte: uma coisa é você ficar correndo atrás do espaço. Eu quero que saia aqui, quero que saia lá, quero que saia lá. Na guerra de versões que hoje em dia, né, eu tenho a minha versão sobre o fato, aí eu quero colocar no máximo de lugares possíveis, e no menor tempo possível, a minha versão em quantos lugares eu conseguir colocar, né? Mas eu acho que hoje tem uma lição de casa que deve ser feita, que todo espaço que a gente tem, antes de mais nada, deve ser considerado como um meio de comunicação. Então, a minha primeira lição de casa que eu penso quando eu trabalho para alguém é fortalecer o espaço que eu tenho como meio de comunicação. Eu tenho que aumentar o alcance dele, né? Eu tenho que ser mais visto, eu tenho que ser visto por quem me apoia, eu tenho que ser visto por quem não me apoia, né? Eu tenho que aumentar o contraditório dele, eu tenho que usar um vocabulário inclusivo, porque se eu usar apenas vocabulário de palavra de ordem, né, digamos assim, todo mundo que entrar na minha página, no meu espaço, eu vou obstaculizar a audiência, né? Eu só vou conseguir ter audiência de quem já me apoia, né? Eu vou estar evangelizando para os convertidos. Esse é um dos grandes problemas do meu ponto de vista atualmente. Então, eu acho que tem que ter alguns fundamentos para fazer do espaço que eu tenho um meio de comunicação real. Todo mundo hoje é um profissional de comunicação, de certa forma, e todo espaço é um meio de comunicação. Tem maiores, menores e micros, né? Mas nós podemos fazer dos nossos espaços micros espaços relevantes, sem ficar se queixando necessariamente que os outros não nos dão espaço, né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão também é essa questão de
eu consegui construir uma reputação, né? Que o Milton falou, o que você compartilha, né? Isso eu acho que é muito importante hoje em dia você dizer o que você pretende dizer, não necessariamente através de você, mas através dos outros, né? Se eu, por acaso, por exemplo, tenho uma determinada opinião, eu tenho que trazer para o meu espaço, do meu ponto de vista, ONGs, movimentos sociais, especialistas, acadêmicos que me validem. É muito melhor e funciona mais alguém me validando do que eu tentando dizer por mim mesmo a todo instante, em todo local, a qualquer momento, né? Você entra em vários espaços aí que tem de redes sociais e sites de parlamentares em que o parlamentar é uma agenda sobre si. E, na verdade, como o Milton falou, hoje em dia, se tudo é tão importante, cada vez o parlamentar, o agente público, entra ali para dizer que tem algo importante acontecendo. É tudo tão importante que tudo só pode ser desimportante, né? Então, é muito mais interessante, muitas vezes, você trazer pessoas que melhorem o contraditório do que você pensa e diz, abrir espaço aos outros, porque você também vai estar criando audiência, né? Então, é uma dica que eu aprendi muito duramente, que é você tratar o teu espaço como meio de comunicação, o teu Facebook, o teu Twitter, o teu Instagram, o teu site, primeiro como meio de comunicação, e nunca só apenas como a tua agenda pessoal, que esse personalismo, na comunicação, ele está muito cansativo, é o individualismo, autocentrado, né? As pessoas não têm mais tempo para ouvir o outro falando só sobre si o que pensa. Isso hoje é intolerável, do meu ponto de vista. Vamos abrir aí para as perguntas da audiência. Só queria assim, o nome, onde trabalha e uma pergunta, seguindo já a linha aqui do Milton, objetiva mesmo. Meu nome é Osa. Eu trabalho com o deputado Efraim Filho, que hoje é líder do Democratas. A Câmara é tão transparente que ela colocou o telefone do presidente da República no ar, né? E ele continua atendendo. Mas, falando, você criou o Adote o Vereador, mas também tem uma campanha da OAB que voto não tem preço, tem consequência. Mas a forma de comunicar não pegou. Essa campanha foi começada em 2000 e até hoje essa campanha não pega, né? Então, tem uma forma de comunicar que não está valendo ali, que não está... E é uma coisa muito importante, porque o que mais a gente recebe no Facebook e nos e-mails é, deputado, eu preciso de levar meu filho no médico, eu preciso de tanto. Olha, deputado, eu vou casar, eu preciso de uma viagem para Paris, né? Isso a gente vê aqui o tempo todo. Então, colocando, não é nem uma pergunta, mas colocando que nem todos os parlamentares têm uma assessoria de imprensa. Não existe uma conscientização para isso, né? E os que têm, às vezes, tem um jornalista para fazer o equipe. Então, ele faz o Facebook e faz tudo, né? Então, é uma das coisas que a gente vive aqui. E, às vezes, uma da situação que foi até bom que você veio aqui, porque eu estou querendo escrever para você há muito tempo, às vezes, algumas atividades da Câmara são interpretadas de maneira errônea, né? A forma de falar, a vírgula que foi trocada ali no projeto de lei, de repente, muda tudo, que foi o caso da Maria no Globo News. Ela disse, olha, estão criando um projeto que vai proibir a gente falar mal dos deputados no Twitter, nas redes sociais. Não, não era isso. Era um projeto de defesa do ser em relação às redes sociais. Não era só do deputado. Quer dizer, me deixa constrangida de ver uma jornalista no porte da Maria fazer um comentário desse, né? Então, eu acho que tem que ter uma interação maior entre quem cobre Congresso, que às vezes não conhece o Congresso, e quem trabalha aqui, que às vezes também não conhece o procedimento. Eu estou aqui há pouco tempo, desde 1986, né? E a gente vem trabalhando com comunicação desde essa época. E eu queria saber a sua opinião sobre essa divergência de comentários. Às vezes eu ouço você falar alguma coisa sobre isso, do que está sendo comentado. Hoje, inclusive, você repetiu o que a jornalista disse, né? Enfatizou alguns pontos, que foi o mantra que ela não percebeu, você percebeu ali e falou novamente. Qual que é a sua posição em relação a essas divergências da comunicação nesse processo de cobertura da Câmara e o que nós, assessores, poderíamos fazer para
ajudar melhor os jornalistas. O desconhecimento sobre os temas, ele é amplo, geral e irrestrito. Não é um privilégio da política, não é um privilégio da educação, não é um privilégio da saúde. Isso que eu fiz aqui hoje, eu faço nos mais diferentes públicos, com as mais diferentes sociedades e comunidades. E a gente percebe que sempre há, por parte destas pessoas, dos seus líderes, etc., um desentendimento entre o que a mídia faz e o que ele disse, que entra naquele processo que eu falei lá no início, de sermos insuportáveis. Porque nós temos nossas realidades e nossas limitações, e teremos cada vez mais. A boa notícia que eu posso trazer aqui para você, e que não é uma novidade para você, tenho certeza disso, e para nenhum de vocês, é que, há algum tempo, o monopólio dos meios de comunicação tradicionais acabou. Se nós vemos, por exemplo, pessoas que nós nunca identificamos na vida, nunca cruzamos na vida, não sabemos nem o que ele faz, sendo um sucesso no YouTube, como um youtuber, que virou uma profissão, esse cara nunca precisou da mídia tradicional para passar o recado dele. Esse cara nunca usou uma mídia tradicional. E hoje nós estamos correndo atrás deles para botá-los ele na nossa mídia, para eles falarem, porque nós queremos aquele público que está assistindo ele, porque ele não nos assiste mais. Meus filhos, que jogam LOL, mas não só jogam LOL, e eu tenho um trabalho de catequização dos pais, porque os pais me dizem assim, meu filho não sai da frente do computador. E a primeira coisa que eu pergunto para ele, quando é que você larga o seu celular? A segunda, que é mais cruel, você sabe o que ele faz na frente do computador? Não sabem. Não sabem. E quando eu fui saber, eu descobri que meu filho joga LOL. Sim, mas ele estuda, ele conversa com o professor, ele conversa com os colegas, ele entra nas redes, ele assiste vídeo, ele lê, ele se informa, ele pesquisa. O mundo está ali, por isso que ele não sai na frente. Mas a gente olha no passado, nossa, não sai de dentro do quarto. Sim, o computador está no quarto. Tiro, né? Eu, por exemplo, desde pequenininho, todos eles têm computador do meu lado, lá, na mesma sala, no mesmo ambiente e tal. Então, eu estou querendo mostrar o seguinte, há uma parcela da sociedade que está sabendo se comunicar com diferentes comunidades sem depender dos meios de comunicação. Será que não é hora de mudar este modelo de comunicação dos diferentes setores e começar a encontrar esses canais? É que isso é um mundo muito novo. Então, o que vocês falaram aqui, de muitas vezes o parlamentar faz uma determinada forma de comunicação e erra, porque talvez cuide demais da estética, né, quando deveria cuidar mais da ética, mas enfim. Mas por quê? Porque talvez ele não tenha percebido essa mudança da estética. A estética é importante. Então, esse formalismo não funciona mais. Mas é genuíno dele isso também? Então, tudo isso nós vamos ter que adaptar. Assim, resumindo, assim, desconhecimento por parte dos meios de comunicação, dos jornalistas, e nós temos a nossa responsabilidade, mas há formas de comunicação errada que precisam ser mais bem trabalhadas, mas, principalmente, há hoje vários canais para as pessoas emitirem a sua opinião, desenvolverem suas campanhas, trabalharem as suas ideias. E nós vamos ter que saber trabalhar isso. Não dá para ficar refém dos modelos antigos, dos modelos anteriores. Se continuar refém disso, vai continuar sofrendo esse tipo de problema. E nós vamos ter que quebrar essas questões. Nunca se teve tanto acesso à informação, nunca se teve tanto canal para se transmitir uma mensagem. Vamos saber usar esses canais. Fabiana? Você tem que manter apertado para ele ligar. Pessoal que está aí no fundo, em pé, tem lugar aqui na frente, tá? Alô? Se precisarem sair, podem sair também, não tem problema. Mas se vocês quiserem Fabiana ficar mais Mello, confortáveis assessora de aqui. comunicação do Departamento de Comissões aqui da Câmara, servidora da Câmara há 13 anos. Bom, a primeira coisa, eu não reconheci o LOL porque eu sou mãe de 3 meninas. Se você tivesse colocado o SimCity, quer dizer, o The Sims, eu saberia na hora. Elas acompanham, inclusive, vídeos de colegiais americanas e são, assim, fãs e acham o máximo como é que a menina americana consegue fazer curso na faculdade e fazer os vídeos tutoriais explicando, narrando o jogo e tudo mais. Então, assim, eu estou seguindo por dentro e sabem, assim, tutoriais de maquiagem, elas seguem tudo isso no YouTube e falam com o professor, com os colegas, fazem trabalho em grupo virtualmente, né? Então, tudo isso eu estou ligada, né?
Agora, a outra coisa também é o Whindersson estava seguindo a carreira dele também, o momento que ele ultrapassou também aquele outro Rangel também. Que Todos foi youtubers. Não, mas o Rangel começou no outro, né, naquela outra rede que eu já esqueci o nome, e migrou para o youtuber também. Né? E o pai do Rangel disse que, quando descobriu que o Rangel estava ganhando mais de 100 mil reais por mês, ele desistiu de forçar o menino a ir para a faculdade imediatamente e liberou o cara para ficar 2 anos. Né? E as minhas filhas agora seguem, porque o Rangel vai se casar. E está fazendo todo... E elas acompanham tudo isso. Né? E o cara ganha o que ganha, né? Muito mais do que o pai. Mas o que eu queria colocar é que eu ouvi recentemente, não guardei os números, mas que 60% ou 60 milhões de brasileiros consomem internet não em desktop, mas em smartphone ou em tablets. E uma das minhas teorias é que, devido ao aumento dos youtubers, o sucesso deles, é que o consumo de vídeo é muito... dos youtubers, pelo formato, pela proximidade, pelo fato de ser como o Cristiano colocou, né, do Stories, não ser muito trabalhado, de ser uma coisa mais direta. Eu queria saber como a gente, do ponto de vista institucional, e aí o Sérgio me deixou preocupada quando falou que não pode ser divulgação da atividade parlamentar somente, porque aí eu cuido de institucional, eu não cuido do canal do parlamentar, eu cuido, né, eu oriento os perfis institucionais das comissões, por exemplo. Então, é colegiado, é nós, né, a comissão. Então, a gente tem essa dificuldade. Como eu posso tentar incorporar esse discurso, adaptar uma linguagem mais informal a um produto? Né? Dá para fazer isso nas redes sociais, para usar essa linguagem para atrair a sociedade e usar como atrativo para as audiências interativas, inclusive, que é um dos produtos que a Câmara, criadas pelo Lab Hacker, a gente tem como missão trazer o público para discutir dentro do ambiente da Câmara, nas audiências públicas, os projetos, aí sim, fazendo essa interatividade, chamando o cidadão, que a gente tem, hoje em dia, essa dificuldade. A gente promove, aumentou o número de audiências interativas, só que os parlamentares têm ficado frustrados porque tem pouco engajamento. Então, as pessoas não sabem que há a possibilidade de dar opinião nos projetos em discussão aqui na Câmara, em várias audiências. Em agosto foram 58, em setembro 56 audiências interativas. Então, são essas considerações. Obrigado, Fabiana. Gilson? Boa tarde, Sérgio, Milton, Cristiano, da mesa. Meu nome é Gilson Dobin, sou ganhador do livro, para te lembrar. Para lembrar, né? Isso. Uma boa apresentação. Só para fazer uma pequena introdução, essa questão da crise de representatividade, a gente ouve muito isso o tempo inteiro. Um parêntese aqui, que a Câmara aprovou agora há pouco tempo a limitação de partidos políticos, colocou dificuldade para os partidos políticos existirem. Chegou o livro. Agradeço, eu vou ler com carinho. Pediu, levou. Obrigado, viu, Milton? Eu queria ter Jung no nome, assim, né? Você realmente é jovem, viu? Enfim, o parlamento limitou uma participação importante da sociedade nessa discussão de representatividade, ou seja, criou muitas dificuldades dos partidos pequenos de participarem, deixou mais ou menos os mesmos partidos que estão aqui com a legislação nova, né? Essa introdução é só, na verdade, para lembrar, porque eu acho que o Cristiano falou dessa questão da crise, né? A minha pergunta, na verdade, tem a ver com o nome dessa palestra de hoje, que me chamou muita atenção, que é Desafios para um Mandato Transparente, Aberto e Conectado. Minha dúvida e minha pergunta é se é conectado com quem, como será essa conexão no parlamento, porque você que é uma pessoa do rádio, e, aliás, o outro parênteses, assim, eu queimei a língua com a CBN, quando comecei a ouvir no rádio, falei, quem que vai ouvir uma rádio que só toca notícia, né? Eu ouço muito a CBN, apesar de algumas questões ideológicas, mas ouço bastante, todo dia, na verdade, e queimei a língua, porque realmente muita gente ouve e é importante que tenha uma rádio assim. A questão de como e com quem a conexão tem a ver, assim,
a gente tem uma mídia tradicional, que você falou 2 vezes que ela vai acabar, televisão e rádio. Não vai acabar não, não falei não, isso que não. ela seria substituída. Não, ela tem vários outros concorrentes hoje, vários canais, Então, mas ela não vai acabar. Beleza. Ela Então, vai que ela tem grandes se concorrentes. renovar dentro de talvez novos parâmetros, mas ela vai persistir. Não, beleza. Então, Até eu porque coloquei mal. trabalho lá, então, né, assim, é uma esperando. mídia, exatamente, é uma mídia tradicional, mas é uma mídia importante, bastante importante a rádio e a TV. E ela é muito controlada. Você tem pouquíssimas pessoas que são donos das grandes rádios e TVs no Brasil e no mundo. Esse controle começa a ser discutido também nessas novas mídias de internet. A minha pergunta, Milton, é assim: o que você acha dessa questão do controle excessivo de donos de rádio, donos de TV, né? E essa entrada de grandes corporações que começam a discutir assim a neutralidade da rede, a liberdade de expressão na rede, o acesso a essa rede, controle de internet. Como é que você, que opinião que você teria a respeito disso? Assim, onde é que nós vamos chegar? E para encerrar um negócio que eu queria falar antes, assim, os YouTubers, o curioso que eu acho, assim, é que todo mundo acha muito, assim, eu vivo também, eu trabalho com a questão da internet aqui, com a interação legislativa e audiências públicas, etc. Então todo mundo vê assim, a internet, os twitters, os youtubers, né, novas profissões, mas todo mundo quer ir para a TV ou para o rádio, todo mundo quer fazer um livro escrito. Né? Os youtubers de algum tempo atrás foram para a televisão, tem programas de TV. Não me parece também um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que é uma novidade, né, milhões de seguidores, mas o cara quer aparecer lá na SBT, na Rede Globo, na Bandeirantes. O cara tem 1 milhão de seguidores e quer escrever um livro no papel e vai lançar o livro no papel. Então, é isso. Obrigado, Gilson. Só para terminar aqui essa rodada, o Cadu Matos, aqui no YouTube, está dizendo: Jung, na sua opinião, qual a influência das redes sociais no voto do cidadão? Mídia social dá voto, na sua opinião? O que você faria de diferente se gerenciasse as mídias sociais de um parlamentar? Que é uma consultoria aqui, Express, né? Acho que o Sérgio é mais capacitado para responder isso. Eu não sei o que eu faria se estivesse no lugar, mas vamos pegar aqui, porque nós temos três perguntas no ar aqui, certo? E eu queria tentar aqui, de alguma maneira, ver se lembro a resposta para todas elas. Você vai me ajudar, Cristiano? A primeira da Fabiana é essa tensão entre uso de redes sociais, que são de empresas privadas, e uso de ferramentas institucionais, né? Como que eu acho que o Sérgio linguagem, aborda melhor esse tema, porque está dentro dessa realidade. Vou dizer para você, quando você falou ali do domínio dos meios de comunicação tradicionais, vou dizer para você o que eu já dizia em 2004, quando eu escrevi um outro livro, Jornalismo de Rádio. E lá se discutia muito a questão das rádios piratas. As rádios piratas surgiu em grande volume, foi mais ou menos ali que começou a se trabalhar a ideia da rádio pública, não a rádio pública, mas a rádio comunitária, para tentar quebrar essa questão. E para mim lá era muito claro o seguinte: essa discussão ia ficar ultrapassada no momento em que o rádio fosse para a internet. Então hoje você não depende mais de uma concessão de rádio para ter uma emissora de rádio se você quiser. Você depende de outras coisas, da criatividade, do conteúdo e talvez até do dinheiro para poder fazer isso. Mas você já não depende da concessão pública como deveria, a não ser que você queira fazer uma rádio no modelo que nós temos de rádio hoje. E aí é um outro negócio. E nós sabemos, e está lá no livro também, nós sabemos que no passado, principalmente, as concessões foram usadas politicamente nessa casa. Infelizmente foi isso. E isso enfraqueceu muito o veículo. Por isso, quando aparece uma rádio que toca notícia, a gente ficava na dúvida se ia dar certo, dá certo. E hoje não é novidade, porque tem várias outras emissoras de rádio trabalhando com outros slogans, mas trabalhando com um negócio que nós adoramos chamar de all news, que nada mais é do que notícia 24 horas. E dá certo. Por quê? Porque a população tinha necessidade de consumir aquela informação. Se desenvolveu um produto para essas pessoas. Ponto. Mas, enfim, acho que tudo isso está sendo quebrado por essa rede. Para onde vai, não tenho a menor ideia. Como eu não tenho a menor ideia, para quem me perguntou aqui por último? O Cadu? Lamento, Cadu. Não sei o que nós poderíamos fazer, por exemplo, para traçar uma estratégia de comunicação de um parlamentar. Não sei dizer para você. Eu consigo fazer o que faço hoje no rádio e usando outras mídias.
porque uso todas as mídias. Trabalho, por exemplo, num dos programas que eu apresento. É um programa que eu apresento, que é o programa multicorporativo, num estúdio de rádio com 2 câmeras de televisão, transmitido pela internet. E que vai no modelo de rádio depois de ir para podcast e videocast. Então, vejo que eu estou desenvolvendo vários produtos para entregar, não eu. A emissora a qual eu trabalho, que é de rádio tradicional, entregando esse produto das diferentes formas. Era inimaginável, no passado, que a TV Globo, que implantou o sistema de grade de programação e disciplinou isso na cabeça do seu telespectador, hoje ofereça produtos na internet antes da televisão. Ela está concorrendo com ela própria. Não está concorrendo com ela própria. Ela está desenvolvendo e atingindo outros públicos. Porque nós ainda temos a mania de esperar o Jornal Nacional, às 8h30 da noite, para assistir o Jornal Nacional, a novela do Dan Stuba, que logo depois do Jornal Nacional, eu estou louco para chegar lá, porque hoje é o antepenúltimo capítulo. Enfim, tem todas estas coisas. O que eu quero dizer é assim, nós temos modelos convivendo de diferentes formas. E é aí que nós vamos ter que tentar encontrar. Eu, infelizmente, não tenho uma resposta definitiva para isso. Até porque se eu tivesse, cara, eu não estava só apresentando o programa de rádio, seria dono da rádio. E eu não sou ainda, e acho que vai demorar muito para isso. Prefiro trabalhar onde eu estou trabalhando hoje, que eu me sinto mais confortável fazendo o que eu faço. Mas, realmente, é um jogo de erro e acerto o tempo todo. Li hoje no Globo uma nota dizendo que ontem, ao final da reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, todos os senadores que estavam na sala estavam com seu telefone celular gravando um depoimento para as redes, contando como eles votaram, deixaram de votar, por que votaram. Isso é um avanço. Isso é um avanço. Está se comunicando errado, não tem engajamento, mas é um avanço. As pessoas estão botando a cara, a tapa, ao fazer esse tipo de trabalho. Talvez a gente vá ter que ainda achar uma fórmula mais correta, Sérgio. E eu gostaria que você me ajudasse a encontrar essa fórmula. Justamente não tendo respostas ainda, eu acho o seguinte, eu acho que a gente exclui algumas questões, mas tem alguns caminhos, digamos assim, para onde se pode tentar trabalhar a comunicação, para onde as coisas estão indo, mesmo que a gente não tenha um desenho final, né? E hoje o que se percebe é que as pessoas, elas se juntam e são lideradas elas se juntam como tribos, elas são lideradas pelas causas. Eu posso estar no mesmo grupo teu, em função de uma afinidade de causa que a gente tem no jornalismo, posso estar num outro grupo que eu tenho afinidade partidária, enfim, pequenos animais, enfim, são várias causas por aí e que a gente se junta por essas causas, né? As pessoas não se juntam mais tanto pelas lideranças ou pelas pessoas, mas se juntam pelos seus interesses, pelas afinidades. Então, eu acho que esse é o grande protagonismo. E, por outro lado, há uma grande dificuldade dos sites oficiais, né? Seja de parlamentar, seja da prefeitura, do poder público, né, que são sites, em geral, que têm um certo engessamento, pela questão da prestação de contas, pela questão da transparência, em que você tem um catatal de coisa lá que você tem que cumprir, ou pelo menos dizer que está fazendo, né, o que acaba sendo, assim, ocupando quase todo o espaço e, muitas vezes, bastante aborrecido, né. Até surgiu no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, acho que foi no governo Tarso Genro, se não me lembro, aquela ideia de gabinete digital, né, que era um segundo site, né, que, do meu ponto de vista, era um início, que era um segundo site. Por quê? Porque, nesse site aqui do Poder Público eu tenho que botar licitação, documentação, etc., etc., não sobra espaço para comunicação de fato, para mim me relacionar com o cidadão, né? Então, aí fizeram um segundo site, que lá sim tinha ferramentas interativas, lá tinha formas de acompanhamento, lá tinha vídeos, tinha lives, etc., né? E teve várias prefeituras que copiaram. A maior parte copiou de uma maneira bem porca, digamos assim, né? Dizia gabinete digital, mas não acontecia nada lá. Mas eu acho que esse é um caminho, do ponto de vista técnico, é mais a minha abordagem, né? Eu vejo que funciona, eu sempre recomendo com quem eu trabalho também, ter um segundo espaço, que não é o espaço do parlamentar, ou não é o espaço daquela entidade, né? Digamos, se fosse uma entidade classe, né? Ninguém quer saber de sindicato hoje em dia, por exemplo, né? Ninguém quer saber de organizações que você entra lá e você já mais ou menos sabe o que vai falar, o que pensa, os interesses de classe, os interesses daquele mandato. Lá tudo que entra já tem um viés A, B, C ou D. Está contaminado, é tóxico, né? Então, do ponto de vista da eficiência da comunicação, eu sempre procuro aconselhar a criar territórios livres, né? Esse território livre seria um outro espaço, que é o espaço da causa. É o espaço onde coordena a causa, onde eu discuto com o que eu me preocupo, né?
se é da causa dos pequenos animais, é lá que eu discuto, coloco os contraditórios, coloco pessoas falando, não sou eu só aparecendo, né? Crio uma audiência ali. Eu sou mantenedor daquela página, né? E tenho uma liberdade, tenho ferramentas mais livres também para fazer, né? E acho que a geração de conteúdo em torno disso é muito mais importante hoje do que você ter respostas. Devemos ir para lá, devemos ir para cá, né? O caminho certo é esse. Eu acho que a liderança na comunicação vem muito mais de você conduzir do que de você dar resposta 100% para cada coisa. Ninguém tem resposta para tudo, né? Então, eu acho que esses espaços para as causas, né, em novos espaços digitais, hoje em dia, eles são fundamentais. Do meu ponto de vista, é o que está dando mais certo, porque ali o conteúdo não é carimbado, ali as pessoas são mais livres para ver, e que permite um tratamento mais humanizado. Poder público, com alguma comunicação de fato, Milton Cristiano, eu conheço só um poder público, que é a Prefeitura Municipal de Curitiba. A Prefeitura Municipal de Curitiba, não sei se vocês conhecem a comunicação lá, é a comunicação mais eficiente, bem-humorada, humanizada, relacionamento direto com o cidadão, não é oficioso, não é formalista, é vídeos curtos, flagrantes, é conteúdo não contaminado, né? Porque hoje também tem gente que faz vídeo que devia estar na televisão e coloca na rede social. Não funciona. Nós encontrei com ele no Senado umas semanas atrás, eu não conhecia pessoalmente o Camarote, né? Até elogiei e tal, porque o Camarote, para mim, fez um trabalho de rompimento, que ela começou a colocar numa grande emissora lives e vídeos direto do celular. Ele mudou a estética. Né? Tem cinegrafista que odeia ele, né? Porque está terminando com a minha profissão. Porque muitas vezes ele tem um cinegrafista do lado, mas ele não quer fazer com cinegrafista, porque é uma linguagem contaminada, enquanto que o celular é uma linguagem de intervenção, de realidade, chapada, crua, não tem mentira ali. Por isso que vídeo na internet funciona muito, porque não está maquiado, né? Não tem verdade. Eu também, se fosse parlamentar, abusava dos lives, porque hoje a gente está aqui em sala, né, no plenário. Mas muitas discussões não precisa estar no plenário. Eu posso estar fazendo live no meu gabinete, discutindo com 2 ou 3 pessoas de ONGs, acadêmicos, especialistas, os meus temas. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho que tem na Câmara Municipal de São Paulo, que citou, né, é um legislativo que tem uma estrutura muito boa. Talvez não seja produtivo do jeito que a gente gostaria, né? Mas lá na Câmara Municipal de São Paulo, em qualquer sala que você vai, tem live. Né? E tem vereadores que usam muito isso aí, né? Estão lá discutindo, chamam as pessoas que vêm das suas bases para discutir lá dentro, institucionalizam o debate. Então, assim, falta muito também uma agenda de criação de fatos, né? Para fugir daquele ritual, fugir dos espaços que estão contaminados, que devem ser preenchidos, mas são tóxicos, né? Então, tem que fazer uma comunicação mais livre para poder realmente comunicar de fato, para poder criar audiência, né? Para poder ser uma liderança nesses espaços digitais, né? Porque a liderança não é conquistada por obrigação, é liderada por causa do conteúdo, encantamento que provoca, né? Pelos meios que usa, formatos digitais modernos, bacanas, instantâneos, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? E muitas vezes, na área parlamentar, o que eu vejo é assessoria de imprensa, assessoria, divulgar o fato, 5, 10 linhas que foi aqui, foi lá. Quem que vai se contaminar e se encantar com isso? De jeito nenhum, né? Então, eu acho que um grande desafio é uma agenda de ações, o formato, né? E liderar pelo conteúdo, liderar pela capacidade de pautar a sociedade com aquele conteúdo, né? Porque ou você pauta ou é pautado. Então, é melhor pautar. Pessoal, nosso tempo aí está voando muito rápido. Eu queria, então, pedir para os últimos 3 aí que têm a palavra, para serem bem objetivos mesmo. Tá? Então, acrescento por último aí a colega, mas antes está lá o Jairo, que está... É só manter apertado. Lembrando, falar o nome, onde trabalha e direto ao ponto, por favor. Do Partido dos Trabalhadores. Milton, me pediram essa incumbência. Fale no Milton Ferretti Jung, o correspondente Renner. A minha superfície capilar despovoada me permite lhe confidenciar que eu fui ouvinte do seu pai na gloriosa Rádio Guaíba e também na Rádio Gaúcha, ouvindo, então, aquele boletim de notícias que marcou a nossa infância. Parabéns por ter aceito o convite aqui da Câmara. Minha pergunta é o seguinte: vivemos um fla-flu político-ideológico nas redes sociais, atualmente. Isso em escala mundial. Aqui no Brasil, nós temos um fla-flu entre os seguidores do Lula, os que são contra, os seguidores do Bolsonaro, os que são contra. No plano do fundamentalismo religioso, os que são contra os pastores fundamentalistas, os que são a favor. No plano internacional, recentemente, Donald Trump
ultrapassou o Papa Francisco em número de seguidores. O que chama atenção é que Trump, por ser um seguidor dessa linguagem direta, objetiva, simples, talvez esteja ganhando mais adeptos justamente por causa disso. O Papa talvez tenha sido superado porque as suas intervenções não são necessariamente simples, direta e objetivas. Tem mais, digamos assim, conteúdo. Como contrabalançar, Milton, essa necessidade de que o leitor, o ouvinte, seja melhor esclarecido, e para isso exige-se um pouco mais de tempo, talvez uma linguagem um pouco mais elaborada, mas, ao mesmo tempo, é necessário que ele seja entendido pelo seu ouvinte ou leitor. Como compatibilizar, então, a transmissão de conteúdo, que faz realmente a diferença, para que a gente se sinta convencido por algo, né, que a pessoa esteja transmitindo, com essa necessidade de sermos simples, diretos e objetivos. Alô, André Tamura, sou da UIGOV. Obrigado pela exposição aí, foi um prazer ouvi-los. Vou seguir o conselho de ser simples, direto e objetivo. O Sérgio começou falando divulgar, opinar, acho que o trabalho é mais de construir coisas, e isso eu sinto falta, especialmente porque os canais mudam, mas alguns comportamentos, práticas e especialmente necessidades se mantêm, né, ao longo de todas as inovações, e o desafio, acho que é muito no tema do livro, e além da comunicação, no sentido de ir além das ASCONs e SECONs, né? Tem que ser um trabalho... O celular não sabe se eu sou um profissional de comunicação, um parlamentar ou um empresário, enfim. E eu queria que vocês dessem algum caminho para como fazer isso, né? Inovar, ressignificar e construir, através desses meios que hoje são de comunicação, uma estratégia melhor de atuação, no caso aqui, política, de abertura parlamentar, e também fazer alguma reflexão no sentido de como essas linhas tênues entre o online e offline, público, privado e pessoal e profissional, como isso está desaparecendo devido a esse excesso, né, de coisas e meios de se falar. Oi, olá, meu nome é Jane, eu sou assessora de comunicação do deputado Herculano Passos, PSD de São Paulo. Você falava que nós precisamos manter um ponto de encontro na conversa entre os nossos diferentes, nós e os nossos diferentes. E eu acho que naquele gráfico que você mostrou, nós, os nossos parlamentares, somos os insuportáveis. Existe uma predisposição da população e da imprensa em não gostar, em achar que tudo que se faz aqui é errado, é porcaria, enfim. Você disse que não sabe como encontrar, né? Vocês disseram que não sabem como fazer isso. Num país onde as pessoas saem da escola com um baixíssimo nível de aprendizado da língua portuguesa, portanto, não tem nem capacidade de entender muitas das coisas que a gente escreve e divulga, há uma luz no fim do túnel para a gente conseguir conversar com o nosso público? Para encerrar, a colega de branco ali. Olá, meu nome é Luciana, eu sou estagiária de jornalismo aqui. E a pergunta é bem simples, assim, eu queria saber se os veículos de comunicação estão atentos que as mídias sociais modificaram a comunicação verticalizada, não é mais emissor, receptor. Então, queria saber de vocês se as mídias tradicionais, os portais de comunicação, principalmente, né, o do legislativo, está prestando atenção nesse sentido, na narrativa transmídia. É mais ou menos essa pegada a minha pergunta. Eu também não posso deixar de registrar aqui, gente, e eu sei que é um pouco complexo, né? Porque vocês estão fazendo perguntas muito difíceis, falar de todos ao mesmo tempo, mas eu não queria deixar de incluir, por exemplo, a Fernanda Martins, dizendo rádio, TV, internet, redes sociais. Qual a relevância de cada uma no contexto da eleição de 2018? Já podemos mensurar em percentagem a importância delas? Eu acho que todo mundo quer saber a resposta disso. O João também, registrando aqui, agradecendo, vendo o Fabrício
Spínola, porque, ok, eles estão comunicando mais, deputados, senadores, etc., mas na hora da decisão de algo que vai influenciar a vida do cidadão, ele ouve apenas o seu partido e a negociação de cargos. Comentários gerais aí, Milton, sobre esses pontos aí? Vou tentar responder aqui todas essas 4 questões. Primeiro, obrigado por ter lembrado de Milton Ferretti Jung. Meu pai tem 50 anos dedicado ao rádio do Rio Grande do Sul, a minha referência, é a pessoa que eu admiro muito, está lá no Rio Grande do Sul, próximo dia 15 de novembro, na Feira do Livro, está sendo lançado um livro sobre a história dele, e eu me orgulho muito disso. Obrigado por ter lembrado do nome dele aqui. Número 2, de alguma maneira vocês falaram de pessoas divergentes, como chegar a um ponto em comum. E você perguntou para mim aqui, há uma luz no fim do túnel diante de um público que talvez não tenha o nível de conhecimento, de intelectualidade que a gente imaginasse por problemas na base da educação. Talvez isso explique porque a linguagem do vídeo tenha tido tanta ascensão como nos últimos tempos. Então, a linguagem do vídeo, sim, é muito forte. Em relação ao que você tinha me perguntado lá no fundo, sobre ser simples, direto e objetivo, eu falei durante 40 minutos com vocês. E eu tentei ser simples, direto e objetivo. Ser simples, direto e objetivo não significa que você vai falar em 1 minuto, em 10 minutos ou em 30 minutos. Mas que você vai trabalhar os conceitos dessa maneira. O meu esforço foi nesse sentido. E nós temos cenários diferentes para trabalhar nisso. Numa entrevista no rádio, você vai ter 4 minutos. Na entrevista na televisão, você vai ter 30 segundos. Neste palco aqui, nós tivemos 1h30 ou mais, 1h30 ou mais para falar. E nós vamos ter que saber ocupar esses espaços com os diferentes discursos para tentar aproximar as partes. Mas, fundamentalmente, aí vou pegar o ensinamento de Papa Francisco, que, para mim, é um líder comunicador. Ele explicou que a comunicação é construir pontes, mas, para uma comunicação efetiva, você precisa, mais do que ouvir, escutar o que o outro está dizendo. Isso vai ao encontro do que eu sempre pensei, que nós sempre dizemos que nós temos o caro ouvinte lá na rádio, eu quero ter o caro escutador lá na rádio. O escutador é aquele que presta atenção e absorve o que você está dizendo. E boa parte das vezes a gente não ouve o que os outros estão dizendo. Mas é o grande desafio que nós temos. E talvez a gente tenha que baixar o tom do discurso para conseguir fazer com que o outro nos compreenda. Nós sofremos também essa dicotomia, nós sofremos também essas diferenças, essas divergências, essa intolerância de um lado ou de outro. E muitas vezes a promovemos de forma irresponsável e temos que saber controlar isso. Nós também estamos sofrendo no dia a dia toda essa pressão. Porque eu digo uma coisa, eu dou uma opinião e imediatamente as pessoas colocam no Twitter e jogam na minha cara o que elas pensam. Isso me impacta no meu dia a dia, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eu fiquei devendo para você uma pergunta que você me fez e eu não... Você. A pergunta era sobre a observação da mudança. Sim, perfeito. Né? Sim, nós já sabemos há algum tempo que a comunicação não é mais uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Nós temos que aprender a conviver com esse processo. Posso garantir a vocês, os meios de comunicação tradicionais estão muito impactados por essa voz das pessoas. E você pode ver que os espaços são abertos na televisão. Televisão de manhã você tem o Twitter das pessoas publicados no vídeo. Nós passamos o tempo inteiro, no meio de uma entrevista, sendo impactados por uma ação de alguém que manda um WhatsApp para nós. Então, sim, nós estamos tentando entender todo esse barulho que está acontecendo. Mas já há a ideia, e acho que todos nós, de uma maneira geral, onde nós vivemos, já percebemos que a comunicação não é mais uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Apesar de nós ainda termos assim, o vício do passado, de achar que só nós somos os donos da verdade. Por isso a intolerância. E eu não respondi a tua pergunta? Respondi. Obrigado. Só uma consideração. Eu acredito hoje em dia que, como é mesmo o seu nome? O André falou, eu acho que um grande desafio é cada pessoa, cada agente público, e não só público-privado, ser um construtor, né? Hoje em dia as pessoas tentam exercer a liderança pelo dissenso, liderar apenas os seus. E me parece que a construção é a capacidade de realmente representar e fazer com que a tua comunicação, os teus temas tenham mobilidade em rede colaborativa na sociedade, é você conseguir falar para os outros, né? Escutar os outros te escutarem e você também escutar os outros, né? E então...
Acho que hoje em dia o trabalho parlamentar, até que eu chamo de legislativo 24 horas, ele tem que ser muito fora do plenário, tem que ser muito fora da casa. Eu acho que o parlamentar tem aquele costume, não, chega no início da semana, no final de semana eu estou lá na minha base, né? Eu acho que eu já não consigo ouvir muito essa coisa, estou na minha base, está certo, foi eleito para representar uma determinada quantidade de público. No entanto, né, a responsabilidade, depois que eleito, não é só com aqueles da sua base, né, porque muitas vezes então fica em contraposição uma base de um, uma base do outro, e você fica no dissenso. Construir o consenso entre os diferentes, entre bases diferentes, me parece que hoje em dia é um grande salto parlamentar importante, pegar a sua causa e sair pelo país para poder abrir, dar a cara, sabe, sair daqui de dentro, para o legislativo ser entendido, ser visto, dialogar, ouvir. Hoje o parlamentar vai ouvir públicos diferentes, é muito importante. Eu, nas áreas que eu trabalho, até eu tive agora em Manaus num evento sobre a reforma tributária, né? Então tinha lá o pessoal do fisco, das carreiras, que queria fazer o seu evento, tinha a Federação da Indústria, que queria fazer o seu evento. Não, mas os deputados não podem vir em cada evento, cada dia em Manaus. Não dá, será que não é possível fazer um evento só, né? Eu chamo a rede colaborativa, dialogar até para um ouvir o outro, entender e tentar chegar a um consenso? Acabou acontecendo isso. Isso eu acho que é um grande desafio hoje em dia, né? E o legislativo ele também precisa muito, por isso, ir a campo, na sua base, nas outras bases, e se abrir, ensinar, ter uma chance, uma janela de oportunidade de valorizar, do legislativo realmente voltar a formular, planejar o país, idealizar as políticas públicas, né? Debater isso, que é o que mais interessa para sair, enfim, do debate só da crise, da emergência do dia, né? Ser hospital em vez de ser só pronto-socorro, né? E isso eu acho que é um desafio bastante grande. E o legislativo precisa explicar o que ele faz e por que ele pode ser útil em vários locais do país. Eu gosto de um trabalho que foi feito também, citando a Câmara Municipal de São Paulo, na Escola do Parlamento, por um jornalista que também morreu precocemente, o Milton Belintani, que ele criou lá o Repórteres do Futuro, né, que é um programa em que, de forma aberta e depois em convênio com faculdades, faz com que alunos de faculdade de jornalismo passem 10 a 12 aulas dentro do legislativo, né, para entender o funcionamento, o que pode fazer, para poder cobrir o parlamento, né? Porque para poder cobrir o parlamento você tem que entender os mecanismos, como funciona. Então isso também é uma responsabilidade da estrutura do legislativo, não adianta só ficar reclamando que não é bem entendido ou tem uma cobertura equivocada. Ele precisa criar janelas e criar braços, né, para que possa ser, de fato, apreciado e ser bem entendido, né? Legal. Acho que a pergunta da colega ali, eu acho que é uma pergunta com a qual eu posso contribuir, né? Como é que os portais institucionais, né, os portais de comunicação dentro das instituições públicas estão vendo esses movimentos todos? Com muita dificuldade de fazer uma mudança, né? A burocracia, o administrador público, o gestor público, o servidor público, nós temos muita dificuldade de adaptar, de incluir, de inovar esse manancial de inovações, que é muito dinâmico, né? Cada semana tem alguma coisa nova, alguma funcionalidade nova em alguma rede social. Então, isso você vê que isso é um fenômeno mundial, né? No Brasil, no mundo, que uma dificuldade muito grande de ter um modelo mais ágil de incremento de inovação. Quando veio a Lei do Acesso à Informação, em 2012, mudou, né, a regra. A regra é o seguinte: na dúvida, seja transparente. E um elemento muito importante na transparência hoje, aí o Milton tocou nisso, tem que ser legal. Ser transparente, o poder de transparência tem a ver com o poder de comunicar de maneira cool, de maneira bonita, lúdica, né? De maneira fácil, simples, lúdica, como se estivesse falando para um bebê. Muitos dos portais infantis de parlamentos, temos aqui o nosso plenarinho, um dos melhores do mundo, com muito orgulho, tem também o portal lá da Inglaterra, é a primeira porta de entrada de muitos adultos. Por quê? Porque ele tem ali informação básica, né? Ele tem uma informação simples, bonita, coloridinha, que comunica em outros níveis, e que as nossas assessorias de comunicação e de inovação, dentro da administração pública, de maneira geral, elas têm muita dificuldade de adotar uma postura mais ousada. Por quê? Vivemos um paradigma até agora, até 2012, seguinte: olha, na dúvida, não divulga. Isso pode gerar uma confusão. Isso pode colocar em problemas um determinado político. E aí vem a lei do acesso à informação e diz: é o contrário, na dúvida, publica. A não ser aqueles casos muito extremos. Então, por um lado, o desafio de transparência, o outro de comunicação. Aí não comunica bem,
fica um negócio feio, desumanizado. O que acontece? Os hackers, entidades da sociedade civil e órgãos de comunicação pegam esses dados e comunicam muito melhor. E você vai tirando o poder do Estado, do parlamento, como organizador de informação. Eu vejo em breve que portais institucionais de parlamento não vão ser mais necessários. Não vão ser, nem serem exigidos por lei, não vai ser preciso. Importante você ter o dado aberto, porque a turma aí vai pegar, como já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Open Congress, que é um site que organiza informação legislativa feito por uma fundação, chama Sunlight Foundation, por muitos anos foi muito melhor que o site institucional do parlamento, do Congresso americano. As pessoas iam muito mais lá. Na Argentina, o diretório legislativo é muito melhor, mais completo, com informações novas que eles, cruzando os dados na internet, eles pegam sobre os parlamentares e publicam muito melhor que o seu portal institucional. Então, os parlamentos estão perdendo certos poderes, estão perdendo, né, até certa legitimidade de colocar a informação. Então, temos aí grandes desafios. Até só colocar uma coisa, que a história da comunicação pública no Brasil é a história da comunicação do Poder Executivo, né? É a história de uma comunicação criada na época do governo Getúlio Vargas, tal, que os meios são esses, né, que é impor a sua versão, né, de forma unilateral. Selecionar a informação que você pode passar, e só passar a informação que me valida, nada que me contradiga, né? Então, a comunicação legislativa é algo muito recente, na verdade, a gente é que está tentando começar a construir agora. Então, acho que só fazer um último comentário, agradecendo mais uma vez o Milton, nessa maratona, né, desde o jogo do Grêmio, esse rápido cochilo que ele deu, fazendo depois, em seguida, esse brilhante programa aí, matinal da CBN, né, com muita maestria, muito equilíbrio, nessa correria, mas com seu esforço voluntário, né, aqui é sempre um trabalho voluntário das pessoas que querem aqui dar uma contribuição ao parlamento e à sociedade sobre essas discussões. Você está voltando aí nessa maratona. E eu queria te parabenizar aqui, te dar um presente, o meu livro, que vai te ajudar a cochilar no voo de volta, tá? Que é Parlamento Aberto na Era da Internet, é um ótimo sonífero. Agradecer o Sérgio Lerre, o trabalho do Pró-Legislativo, nesse sentido. E eu acho, gente, assim, sendo bem pragmático, que nós precisamos de uma nova estética para comunicar a política, né, como bem falado aqui. E essa nova estética passa necessariamente por uma nova atitude. Você vê, e aí nós estamos falando até de branding aqui, né, de criação de marcas, criação de persona, adaptando isso para um contexto político, né, mas, de certa forma, o ator político é um produto, sim, de certa forma, com todos, né, com todas as diferenças. E o que dá valor a essa informação, essa maneira de comunicação, é o conteúdo que ele traz. Tem deputados, vou pegar 2 deputados muito diferentes para dizer que eu não estou puxando o viés político, mas o Paulo Pimenta, do PT, do Rio Grande do Sul, e o Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, né? São Paulo. Eles têm muita mídia no Facebook. O que eles fazem? Eles têm programas deles conversando com o seu público, o seu eleitorado. Não só eleitorado, com cidadãos, e muitos outros estão fazendo isso. Então, o Paulo Pimenta, todo dia, 8 horas, ele senta lá onde que ele estiver e vai bater um papo com aquele público dele. E a mídia dele aumentou demais, né? Claro, bem segmentada, cada vez mais segmentada. Mas aquela audiência dele e do Bolsonaro, a mesma coisa. E muitos outros exemplos, né? Ela entende que ele está dando um conteúdo muito importante e que ele tem credibilidade para dar aquele conteúdo. Então, tem muitos outros exemplos aí nesse sentido, tanto por um lado não tão bom, quanto por um lado de mais transparência, mas eu acho que não dá para pensar em comunicação do mundo atual sem uma nova atitude, né? Eu acho que é o fim do excesso de plástico. Bom, agradecer a atenção de vocês, o pessoal que participou. Se vocês quiserem, já está disponível esse vídeo no YouTube, para se quiser voltar de novo, saborear aí, né? Pegar mais detalhes desse debate. Nós vamos fazer outros nesse sentido. Pedir desculpas aí a quem o Juliano pediu, o colega lá não teve oportunidade de falar, mas a gente aqui, com a limitação de tempo e espaço, teve, né, que limitar um pouco o tempo
E aí continue acompanhando, que a gente vai continuar fazendo discussões nesse sentido. Boa tarde para todos e bom final de dia.